A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, está começando mais um Peleja Cast e para mim é um prazer incomensurável estar aqui, a presença de vocês, né, que nos prestigia, estar aqui toda semana, contando conosco, e dessa vez um episódio especial, magnífico, sensacional, e foi uma peleja, viu, gente, para a gente poder fazer esse episódio aqui. Foi uma batalha, mas com fé em Deus deu tudo certo aqui. A gente já conseguiu aqui resolver aqui os problemas técnicos. Quase 3 horas para a gente realizar esse episódio. Então, por que eu estou falando isso? Então, fiquem ligadinhos, porque Deus tem algo para falar contigo através desse episódio. Algo vai acontecer através desse episódio. Eu me chamo Wellington Batista e eu gostaria de passar as honras para você, Diego. Glória a Deus. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Peleja Cast, o podcast onde a fé ela é vivida, cantada e falada. Hoje nós estamos aqui com nada mais e nada menos, com uma família extraordinária, uma família aí que Deus tem nos apresentado. É uma honra receber. Eu gostaria que vocês recebessem eles, a família Louvor, e que o Senhor seja glorificado por intermédio desta família no dia de hoje. Sejam bem-vindos, família Louvor. Uma salva de palmas, gente. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos. A família essa que é composta por Davi, Anne e o Gabriel. Gabriel que é baterista, né, Gabriel? Tá pegando aí as aulas. Sejam muito bem-vindos. Queria que vocês dessem as suas considerações iniciais aí desse podcast. Bom, para nós está sendo uma honra, né? Pai do Senhor, pessoal, você que está nos assistindo. Para nós é uma honra estar aqui, né? Para falar um pouco da nossa trajetória, nosso testemunho. E que você seja edificado através dos louvores e do nosso testemunho também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Também aqui é o David, né? Davi. Mas é o David, que Deus possa, através do nosso testemunho, através desse podcast, que nós cremos e já vimos, conhecemos, que Deus tem feito grandes coisas e Ele vai continuar fazendo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vai fazer a primeira pergunta, Diego? Benção. Eu queria lançar a primeira pergunta aqui, uma pergunta muito simples. Como surgiu o nome Família e Louvor? Assim, sempre foi... A gente, quando começou, né? A gente foi dupla, né? David, que é assim, pessoal, eu vou explicar. O meu nome é Deusani. Só que, como a gente entrou na gravadora, aí tinha que mudar, porque os irmãos se complicavam com o meu nome, né? Deusimar, Deusiano, Deusanira, Dijanira. Irmão, não sei falar, não. Vamos ouvir a família, vamos ouvir a família. Aí ficava assim. Aí, na gravadora, o produtor lá, ele chegou lá e disse, vamos ter que mudar. Aí a gente ficou pensando. Aí eu disse, então bota Anne. Anne com 2 N e Y, né? Porque eu sou uma pessoa muito chique, tem que ser com 2 N e isso, americana. É isso. Aí ele disse, né? Porque é Deusani, o Anne, né? Aí eu pronto, aí colocou. Mas sempre foi David e Deusani, né? Mas é as mesmas pessoas, a mesma humildade, não mudou nada, a mesma essência, do mesmo jeito, só mudou só isso aí. Mas meu documento ainda continua Deusani, viu? E o família, né, como ela já falou, os irmãos chamavam, não conseguia chamava família. E foi com o passar do tempo, o nosso filho também, a gente viu o interesse nele. Também o dom e o interesse, né? A gente viu que ele toca teclado. Ele já tem esse... Quando ele pegou na bateria, a gente sempre andou conosco, lógico. Sempre andou conosco para as agendas e ele queria sentar na bateria. Eu digo, calma, peraí, deixa só no violão. Aí um certo dia a gente estava numa agenda. E a gente tinha uma certa dificuldade com músicos, né? Músico também. Assim, aí ele foi em Diadema, não foi? A gente foi para uma congregação lá em Diadema. E ele, eu posso tocar esse hino aqui? Aí a gente, vamos, toca. Ele tocou na bateria, começou ali já fazendo ritmo. Boa obra, né? De Valesca, né? Começou a tocar ali direitinho, aí já foi, disse, então vamos fazer agora, vamos tocar, vai tocar com a gente também. Aí foi aperfeiçoando, colocamos ele na aula de bateria. Só que até quando era dupla e ele estava com a gente, andando com a gente, os irmãos apresentavam nós dois e não apresentavam ele. Aí ele perguntava. Aí os irmãos sabem como é criança, né? E por que não me apresentou, né? Aí, quando chega em casa, a gente escuta. Escuta, aí, nessa questão, os irmãos só família, vamos ouvir a família. Eu disse, a gente sentou, disse, vamos fazer o seguinte.
Ele agora está conosco cantando, né? Tocando. Então vamos estar assim, a gente é uma família que realmente louva a Deus. Glória a então Deus. vai ficar família e louvor. Muito bom o nome e assim o propósito de vocês. Muito lindo assim ver vocês se apresentando juntos, né? É como a palavra fala, né? Eu e minha casa serviremos a Deus, hoje, né? a gente diz. Isso aí é como o Diego falou, né? É uma fé que é vivida por vocês, né? A casa de vocês serve ao Senhor. E quando é que vocês perceberam que vocês tinham essa união? Quem começou a cantar primeiro e foi chamar o outro, ou começou ao mesmo tempo? Foi lá em Pernambuco, né? Ele sempre foi A músico. parte musical E eu sempre gostei de instrumental. cantar em coral. Desde criança eu regia as adolescentes, as crianças, aí participei dos adolescentes. Aí depois entrei num coral lá, num vocal lá em Pernambuco. E quando eu conheci ele, aí eu disse, Jesus, me dê um marido que seja músico. Olha aí. Porque eu gosto da dele. música, né? E imagina você ficar com uma pessoa que não gosta, né? De música, Isso. né? Aí quando a gente conheceu, namorou, noivou e casou, aí a gente fez um eletrônico lá na igreja e eu sempre cantava, só eu que solava, e ele tocava junto com os meninos. Eletrônico só para... Porque a gente É, costuma em porque é Pernambucano... Pernambuco, pessoal, não se aperrei não. A banda aqui lá no Grupo do Pernambuco louvor. chama eletrônico, né? Como aqui é Aqui banda, é né? banda, chama banda. Meu Deus, vai fazer É 3 só anos que o- ele tá querendo se acostumar. É só o jeito o estado, né? O jeito de falar. Aí, quando a gente sempre acompanhou as músicas de canção e louvor, aí eu disse, vamos cantar um hino de canção e louvor? Aí a gente começou a cantar visitando uma amiga. Aí ele, não, mas eu não sei cantar, não, coisa e tal. Eu disse, se tu não soubesse cantar, tá te chamando, homem. Rapaz. Aí pronto, aí daí ficou dupla David Deusani. Foi quando começou aquele mesmo. negócio, aí a gente ficou... Porque os irmãos dão uma força também, né? É. Olha, vocês cantam igualzinho, né? Quer vir aqui na minha igreja, não? Bem. Aí começa daí, né? Dando empurrão. É. E a gente começou... aí atendia uma agenda, atendia ali no bairro mesmo, né? No setor, ali na área, tudo. Aí daí já tinha esse desejo, o Dom sempre teve, Sim. o desejo também de continuar nessa parte, porque aí a gente já parte, você louvar só na sua igreja é uma coisa, quando você parte para sair e estar viajando já é uma coisa mais... Então a gente sentou, se orou, lógico que tudo tem que ter oração, né? Em primeiro lugar, para confirmar, Deus confirmar. Mas a confirmação já estava, né? Deus já tinha preparado tudo, tanto como ela falou na parte do casamento, Deus já tinha tudo preparado. Olha aí que benção. E a confirmação veio com o filho, né? Agora, né? Preparou, juntou, casou e agora o filho também entrando na mesma linha, né? Na mesma comunhão. E é isso, foi assim que começou, né? Eu queria que vocês dessem uma palhinha da primeira música que vocês cantaram juntos. Glória Se a Deus. possível. Visitando uma amiga. Pode sentar. Não, pode ir. Ô, gente, ele vai sentar agora, viu? Que as perninhas dele já tá cansadas. Vai lá descansar, Gabriel. Tá liberado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estava aquele alvoroço em Betânia, Lázaro enfermo sem Jesus para socorrer. Corre e vai chamar o mestre, nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo, Lázaro, a quem tu amas está morrendo. Jesus responde, essa enfermidade não é pra morte, mas é pra honra e para a glória de Deus. Não te preocupas porque Lázaro está dormindo, vou acordar pois ele é amigo meu. Glória a Deus. Depois de 4 dias, o mestre chega lá, Marta e Maria chorando no recinto, dizendo, se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido. Jesus responde, Marta, eu sou a vida, o teu irmão há de ressuscitar, pois pode estar cheirando mal há 4 dias, se eu cheguei o morto tem que levantar. Aí Jesus fala assim, ó, Me levem lá no túmulo, mostrem onde ela está. Marta, tire a pedra, pois agora eu vou chamar. Todos ao
esperava o que estava pra acontecer. Aí o dono da vida Aleluia. foi lá na porta do túmulo E disse: Lázaro, vem para fora. Não sei se veio andando, ou se ele veio voando, ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando. Só sei que nisso eu creio, quando o mestre chamou, Lázaro veio. Glória a Deus. Eu tô cantando olhando no celular, irmão, porque às vezes dá um branco. É, bênção, a gente tava que até bênção, que brincando aqui, né? Como é que lembra tantas músicas assim, né? Porque Às vezes dá um branco. às vezes dá um misericórdia. branco e não tem jeito, né? Na hora ali, no improviso ali, às vezes se errar uma palavra, como meu irmão falou, e né? é rápido, as músicas de canção e louvor tem as frases Esse ainda é muito um rápido. pouco lento, É. né? É, Tem uns que as frases, você não memorizar, troca. é verdade. Tremendo. É. Glória a Deus Mas por é isso. bênção, é bênção. É. Esse foi o primeiro hino, né? Que começou lá quando eu comecei no eletrônico, a banda. É, banda. Na igreja lá, eu dirigia, estava na frente, né, do grupo, por ter um conhecimento a mais musicalmente, ensinava os meninos tudo na cifra ainda lá, eu passava a cifra para eles tocar, lá tudo direitinho, a gente ensaiava. Começou assim, depois a gente seguiu, até porque a gente seguiu só depois também porque a gente sempre ajudou as congregações assim Tem que musicalmente. fazer mudança. E ficava se mudando para um Sim. bairro, para outro. E os meninos ficaram lá. Graças a Deus ficou montado o grupo lá, né? E a gente saiu, seguiu, vamos dizer que é um carreira solo. É. Né? A gente seguiu. Que bênção. E meu. até hoje está nessa caminhada aí com Jesus. Glória a Eu Deus. queria fazer a pergunta, já em cima do que vocês falaram, sobre essas canções de canção e louvor. A dupla A de lá, dupla canção canção e e louvor. louvor. Queria saber, assim, a importância que essas canções têm para vocês, porque, basicamente, assim, é um ritmo ali do Nordeste. Bem ali regional, né? Bem regional lá de Pernambuco. E, assim, querendo ou não, vocês louvam bastante louvores, né? Que eles cantam. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa referência que essa banda é para vocês. Quando a gente começou, né, como ela falou, quando a gente iniciou cantando os hinos dele, a gente assim nós somos uma pessoa que além da parte espiritual, gostamos de ser também bastante técnicos. Então a gente procurou seguir uma linha que a gente conseguisse fazer. Segunda voz, a gente sempre trabalhou com isso. Eu já dirigi coral de igreja, então sempre era divisões de voz das irmãs. Então eu sempre gostei dessa parte de divisão de voz, e a dupla, tanto ele como tem outras referências nossas também, como Raíssa e Ravel também, muito antigo, né? De criança a gente escutava muito Raíssa e Ravel. Então eu disse, para a gente continuar assim, vamos fazer as coisas, né, direitinho. Então, Organizados, né? Juntou, assim como o irmão falou, a coisa regional, lá essa questão bem assim, violeira, essa questão, esses hinos dele lá é bem, abrange realmente o estado, aquela região toda do Nordeste. E o mundo todo, sim. Mas, assim, aí naquele momento eu disse, vamos seguir essa linha, porque os hinos a gente gosta, por ser uns hinos que falam muito da Bíblia. Bíblica. Todos os hinos deles são hinos que falam mensagem de Bíblia. Sim. Então, esse hino fala exatamente da história de Lázaro. Ele tem hinos que a gente canta também que fala da multiplicação de pães. Do e barco. outro é do barco, na tempestade de Jesus, naquele momento com os discípulos. E assim eu digo, então a gente une essa parte que a gente gosta da leitura, da parte Da bíblica, junto com a divisão de voz. Glória a Deus. Então os hinos, não desprezando outros cantores ou duplas, mas assim, naquele momento se encaixou nessa. Essa foi a nossa primeira referência, Olha aí. foi canção e louvor. E até hoje a gente tenta ainda cantar uns hinos, outros hinos mesclados, mas o pessoal só diz, não, e aqueles que vocês cantavam lá atrás? Sim, já Né? tem uma identidade, né, em cima disso. Isso, a identidade ficou nessa linha de canção Se e pegar louvor. outros hinos, a gente tem que tentar fazer um pentecostal. Às Porque vezes, a gente é bem aperreado. a gente Aperreado, desse é. jeito aperreado, se a gente pegar o hino da harpa, consegue onde a gente já quer rodar, já quer, né? A gente é assim, não tem hino parado com a gente, não. Tem que ser desse jeito. Então, essa linha dos hinos dele foi que a gente, Sim, a sim. princípio, se identificou. E até hoje, lógico que tem outras referências também que a gente Sim. tem como dupla, como falei, Raíssa e Ravel,
né? Daniel e Samuel, tem muitas... Alisson e Neide. Alisson e Neide São também. pentecostais também. Em dupla, assim, porque a gente, como eu disse, por ser muito técnico também, gosta dessa parte da divisão de voz. Sim. Muito né? linda a divisão E de voz de vocês. e a gente vai pegando e vai se encaixando, e graças a Deus... Aí fica Tá, essa coisa, tá essa dando- harmonia, né? harmonia. Isso é muito gratificante. E olhando vocês assim, sorrindo, cantando, se alegrando, que isso é muito gratificante. Eu queria fazer uma pergunta dentro disso. Qual foi a maior dificuldade ministerial que vocês já passaram para chegar até o momento de hoje? Ministerial. O irmão fala assim, no nosso ministério. Nos seus ministérios. No nosso ministério. Isso. Como família também. Assim, no Nordeste há muito tempo, isso já se passou um pouco, mas a gente tem aquela visão que no Nordeste é tudo um pouco mais sofrido, né? Sim. Né? Sempre as pessoas assim, no Nordeste, aquela parte mais sofrida. Muitas coisas lá no Nordeste de trabalho, né? Vamos dizer assim, CLT, ou trabalho secular, como a gente chama, a gente passou um bom tempo, mas também eu vejo isso aí, eu sempre digo, tudo é Deus que permite, tudo é permissão de Deus. E a gente viu sempre a mão de Deus na nossa vida, até nessa parte de dificuldade. Glória a Deus. Muitas vezes, quando a gente, na adolescência, né, saindo da adolescência para aquela maturidade de correr atrás de emprego, a gente sempre se esforçou, correu atrás, mas a gente estava no trabalho, Deus chamava a gente para uma obra, aquele trabalho já estava atrapalhando a obra. Eu dizia, meu Deus, e aí, né? A gente necessita, como o ser humano necessita de trabalho, mas também a gente precisa dessa alimentação espiritual. Fazer o então, assim, não era que era uma dúvida, vamos dizer, uma decisão difícil. Não era uma decisão, porque sempre foi Jesus. Prioridade. Mas a gente prioridade. A gente fica... Então, deixa um pouquinho de lado isso aqui e vamos seguir a Jesus. Então, a gente seguia. Aí, sempre estava naquela linha, caminhando com Jesus ali, fazendo a obra. Aí dava um aperto, a gente corria de novo, teimando, atrás de outro trabalho. Ô, Jesus, aí tá precisando, né? Como se ele não fosse o dono do ouro e da prata, né? E a gente sabe disso, só que a mente muitas vezes... Quando envolve criança também. Com filho pequeno, então a mente, a nossa parte humana sente essa necessidade. Sente. Aí a gente corria atrás de outra coisa. Não é nem falta de fé, isso, né? É uma preocupação. É uma preocupação. Né? Responsabilidade. Isso. Quando estava no outro trabalho secular, aí acontecia alguma coisa, a gente voltava só para... dizia, Jesus, nos oriente direito, para nos oriente tudo certinho, para a gente não estar errando. Mas assim, com isso a gente foi aprendendo. Todo dia é um aprendizado. Né? O buscar a palavra de Deus, o buscar as coisas de Deus, a gente vai aprendendo, vai se alimentando espiritualmente. E no material a gente também vai vendo a forma que Deus quer trabalhar. Deus, né? Do jeito que a gente acha que aquilo pra gente é bom, né? É porque assim, a gente tem aquela questão de às vezes, será que fulano vai dizer de mim se eu não fizer isso? Né? Exato. Se eu não tiver aqui, o que é que fulano vai dizer? O que é que A e B vai dizer? Aí às vezes a gente esquece de procurar saber o que é que Deus está pensando. Deus né? quer, né, Será que Deus está se agradando de mim Sim. aqui, fazendo isso, né? E aí foi bem assim, né? Nessa parte assim. É tremendo. Vocês têm um lindo testemunho, eu já escutei algumas vezes. Eu queria que vocês contassem o testemunho de vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas. Exato. Inclusive, para quem está nos assistindo, está tudo ok agora. Eu até comentei isso no começo do episódio. Eu acredito que esse testemunho deles é tão impactante que o trem aqui quase não funciona. O negócio parou ali. Parou, nós ficamos quase 3 horas aqui para gravar. Então, prestem atenção no testemunho Aí deles. quando começou a falar um pedacinho, o negócio voltou, tá vendo? Deu uma introdução. Uma introdução. Eu chorei aqui um pouquinho, mas Foi. O nosso testemunho, né? Eu até pergunto se a gente é para chorar agora ou no final. Porque No cantinho. só de lembrar, né? É o que eu digo sempre que a gente está conversando com alguém, eu digo assim, o nosso testemunho, no começo foi choro de angústia, um choro de desespero, né? Hoje, graças a Deus, a gente chora de alegria por ver o que Deus fez. E eu sempre gosto de frisar isso, a nossa alegria hoje não é só pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. aleluia. Né? A nossa alegria, a gente hoje vive o que Deus fez
o que Deus está fazendo na nossa vida, mas isso não é o que nos prende. A gente está com Ele e vai continuar com Ele pelo que Ele é. Né? Isso aí a gente não abre mão e não é aquela coisa, os irmãos são, né, um santarrão. Sim, né? sim. Mas é porque não tem, irmão, não tem outro caminho. A gente pode lutar para ir para qualquer canto. Já fiz isso, eu sou prova, a gente é prova disso. A gente lá no Nordeste diz assim, atirou para todo lado. Não dá certo, não flui, a coisa não anda. Se Jesus não estiver na frente, se ele não for a prioridade, as coisas não andam. E quando começamos, eu digo isso assim, Deus é nossa testemunha, eu digo isso sem medo de errar, a gente pensou que a coisa ia fluir bem tranquilo, né? Quando a gente já vive, quando a gente aceita Jesus, já tem uma luta espiritual, né? Porque o inimigo ele não está satisfeito com aquela decisão. Com aquela decisão. Tanto é que a Bíblia diz que há uma festa no céu, né? Tem uma festa no céu quando a alma se converte. Então o inimigo já fica meio que com raiva daquilo ali. Então, a partir do momento que a gente já serve a Jesus, já é uma luta espiritual. E quando Deus tem um chamado e a gente se propõe a seguir aquele chamado, aí que o inimigo fica com mais raiva ainda. Com certeza. Então, quando a gente iniciou cantando, até então a gente só cantava eu só tocava nos grupos da igreja, tocava, ia para casa, tranquilo, né? Acabou. Tranquilo. Ela cantava no grupo de adolescente, ia para casa, tranquilo. Acabou-se. Quando a gente se propôs a seguir o chamado de Deus na nossa vida, aí as coisas apertou. Aí já naquele comecinho, sem ter experiência disso, eu dizia, meu Deus, será que é isso que o Senhor quer pra gente mesmo? Porque eu pensei que o negócio ia ser mais fácil. Agora que eu tô obedecendo, o negócio, pensei que ia andar, Jesus. A gente hoje vê, né, as pessoas já lá, muitos já em cima, a gente pensa que chegou, já tá lá em cima. Começou, né? Mas não já foi pra lá. Só quando a gente conhece a pessoa que conhece a história dele ou vive aquilo, é que a gente começa a entender que a coisa não é daquele jeito. Verdade. E começamos, como eu falei, começamos a louvar. Essa mesma dedicação e alegria que a gente tem até hoje, desde o começo. Glória a Deus por isso. Com prova, sem prova, sempre a gente foi assim, essa pessoa alegre, tudo, sem mostrar. Né? A gente aprendeu deixar transparecer. Deixar transparecer. A gente aprendeu que tudo que a gente passa, o único que a gente tem que conversar é Deus. Glória a Deus. Não contar nada para ninguém. Sim. Porque só Deus que pode ajudar. Não tem, Exato. né? Verdade. Ninguém vai ajudar e muitas vezes ainda causa uma situação constrangedora e a gente fica triste com aquilo. Se né? frustra. Então, se frustra e termina para outras coisas. Mas a gente sempre dobrava o joelho e dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas Deus, e por um bom tempo Deus passou em silêncio com a gente. Muito tempo mesmo. Tem uma passagem, né, que diz que Deus, naquele tempo de Israel, Deus passou 400 anos meu Deus. sem falar com o povo, né? 400 anos em silêncio. Calado, e ali o povo querendo silêncio fazer de Deus dói. E a gente, eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas a gente continuava louvando, recebia os convites, ia para as igrejas, louvava aquele sorrisão. Sim, E ninguém assim, imaginava, né? Ninguém assim, sabia. antes da gente começar mesmo a desenvolver o chamado, eu trabalhava no Banco do Brasil, ela na Caixa Econômica. Olha aí. Ganhando bem, comendo bem. Depois que a gente começou, as portas se fecharam. Aí quem comia carne começou a comer em cima e hoje no almoço. Às vezes nada. E às vezes nada, só água. Meu Deus. Quantas vezes a gente Glória a Deus. já foi dormir com um copo d'água? Para tentar enganar a gente. Algumas festas de fim de ano, algumas não vou dizer que algumas, mas uma específica, festa de fim de ano, a gente se trancou para não escutar os fogos. A alegria do povo. Sim. Festejando, né? Se alimentando. E Deus é lindo demais. Deus é lindo demais. Aleluia. Creio. A gente trancado lá dentro de casa para não transparecer e de repente a vizinha bateu na porta. Glória a Deus. Quando a gente atendeu, ela tinha preparado Aleluia. Deus. uma marmita, uma quantidade boa de comida pra gente, com churrasco, com as coisas. Glória a Deus. Senhor, meu Deus. Ela disse, eu senti no coração de trazer para vocês. Glória a Deus. E ela nem é crente. Isso que eu ia perguntar, às vezes a pessoa nem é crente e Deus usa para poder Instrumento. nos abençoar, né?
a gente agradeceu a Deus e comeu, se alimentou ali, foi benção. E a gente sempre buscando trabalho também por conta dessa situação. E Deus falando, eu quero vocês na obra, eu quero vocês na obra. E a gente... E continuamos. Nisso se passou algum tempo, a gente morando de aluguel. Muitas vezes um bom tempo a gente morou de aluguel desempregado. Caramba. Porque eu digo assim, eu sempre dizia, já é difícil você pagar aluguel empregado muitas vezes é difícil. E desempregado. E passava algumas situações com donos de casa, sim. E aí eu disse, meu Deus do céu, ô Jesus, e eu falava, digo, meu Deus, por que a gente estava passando isso? Por isso? Se a gente está te servindo, né? Veja, fazendo a obra. O desespero da pessoa, né? Sim. Até a forma que a gente fala com Deus muitas vezes. Né? E se não for a misericórdia de Deus, né? Muitas coisas que a gente fala, a gente já Exato, sendo consumido. Mas Deus ainda tem de misericórdia e escuta a gente e Deus releva, né? Deixa passar. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E eu dizia, meu Deus, foi para isso que o Senhor chamou a gente? Meu Deus do céu. E a gente continuava e Deus em silêncio. Aleluia. E assim, eu sempre digo também que assim, Deus com a gente naquele momento, e até hoje eu creio que Ele sempre trabalhou assim, no fiozinho ali da navalha. As coisas desandar de vez. Aí Ele chega. Aí chega. Aí, toda vez que a gente, como esse dia mesmo do Ano Novo, a gente, Ano Novo, festa de Ano Novo, já ia dormir, já estava preparado para dormir, não sabia no outro dia como é que amanhecia. Providência. Deus providenciou ali. Eu acredito. Né? E a gente passou muito tempo assim em aluguel, desempregado. E passou um tempo, minha mãe biológica, eu fui criado pela minha avó. Minha mãe biológica, ela morava no Rio de Janeiro e voltou para Pernambuco. Comprou uma casa e ficou... A casa tinha um terreno grande e tinha uma casa ali no quintal que era só o tijolo. Não tinha nem chapisco. Sim. Só o tijolão ali. E a gente se animou porque automaticamente não ia mais pagar aluguel, né? Sim. A gente viu como um escape, né? Exato. E isso, o tempo se passando, mas a gente continuando louvando. E ela deu essa casa e a gente lutando para comprar cimento, né? Vamos ajeitar, deixar aqui bem bonitinho, fazer do nosso jeito. A chuva, quando chovia essas telhas canal, né? Que chama mais dentro do que fora. Aquelas telhas vermelhinhas, não sei como é que chama aqui, lá chama canal. A cama, o tamanho de uma cama ainda pingava dentro de casa. A gente afastava, quando via tinha outra pingueira lá. Outra pingueira do outro lado da cama. Pingou até no notebook, não foi? E até nisso, musicalmente, eu sempre, era meu sonho, ainda é um pouco, mas assim, era mais naquela época, montar um home studio, né? Meu estúdio de gravação pra gente mesmo. Eu dizia a Deus, olha, eu sei mexer um pouco, a gente mesmo gravando aqui as nossas músicas já economiza, né? Dinheiro. Aí Deus usava, vocês vão fechar contrato com gravadora grande. Glória a Deus. Aí eu queria dar o jeitinho, né? Eu dizia, não, mas Deus, se eu conseguir Deus, fazer aqui, né? Se eu conseguir fazer, do meu jeito. Comprei um notebook, não foi? Já estava com tempo com esse notebook, animado, instalando os programas. Certo dia deixei ele aberto, fui dormir, no outro dia choveu, a pingueira molhou, ele queimou. Meu Deus. Eu disse, Jesus, aí perdi o notebook com os programas, com tudo. Meu Deus. Aí Deus... A casa a gente queria ajeitar, ou comprava cimento ou comia. Eu comprava cimento ou alimento. E Deus... Mas Deus sempre cuidando. A gente ia para a igreja, né? Muitas vezes louvar e não transparecia. Hoje eu estou mais um pouquinho mais forte, mas era mais magrinho. Era igual eu aqui, assim? Mais magrinho. Cheguei 49 quilos. Também era magra. Ah, não, então eu estou próspero, então. Aqui. Não tinha isso, pessoal. Não tinha. Aí chegavam os irmãos e... A gente diz assim, né? Lá em Pernambuco, que a barriga era nas costas. Meu Deus. Tão magro que era. A barriga passava. E chegava na igreja louvando, e aquela alegria, a gente sorrindo, os irmãos chegam, Pai do Senhor, a gente, Pai do Senhor. Mas a barriga aqui, só, né, com fome. Quando Deus. Terminava, os irmãos, chegava um irmão, chegava outro. Nossa, vocês são bem, vocês cantaram esse hino, eu gosto que só desse hino. Nossa, vocês são bem. Toma um negocinho aqui para tomar um cafezinho. Que bênção, Aí glória quando eu ia olhar, Cuidado. Depois, era 50, 100 reais. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Aí a gente ia e comprava mistura, né? A gente comprava biscoito para o nosso menino e dividia em 3, né? Dividia em 3, aí comprava... Aqui é carne seca ou jabá, lá é charque. Aí a charque estava muito cara lá, a gente comprava gordurinha.
Só para sentir o gosto. Aí comprava cuscuz, comprava pão, aí guardava sempre aqueles R$10. Mas depois, quando acabava, pronto. Aí era um aperreio. Glória a Deus. O cuidado de Deus, né? E é isso, eu acho que chama a atenção é que mesmo mediante as lutas, as dificuldades, vocês continuavam fazendo a obra, vocês continuavam sorrindo, né? Porque tem gente que não consegue. A verdade é que não... Logo. Já para, né? Já desiste, né? É aquilo, é o tempo da aprovação, né? É. A dificuldade. Mas igual o senhor mesmo citou, É. Deus, ele cuida em cada detalhe, né? Se fosse hoje para você deixar uma palavra de ânimo para alguém que está nos ouvindo, porque com certeza deve ter pessoas que estão caminhando hoje no ministério, só que hoje se encontra em uma dificuldade, em uma situação. Se fosse para você liberar uma palavra hoje, qual seria para essa pessoa? Não deixar Jesus. Glória Não a Deus. negar Não Jesus. desistir. Glória a Deus. Eu, como falei aqui, nós somos prova do amor e da fidelidade de Deus. E muitas vezes a gente pensou em desistir, mas eu olhava assim, eu dizia, as coisas já estão apertadas com Ele. Com ele. Imagina E sem Ele. Imagina aí. É uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Eu sei que devemos. muitas vezes na hora do aperto é difícil, a gente mal pensa. Mas se você parar um tempinho assim, você analisar isso, sem Jesus é pior. É tremendo. Sem Davi, Jesus é difícil. dentro dessas dificuldades, sempre tem, né, Irmane? É um louvor que, passando a dificuldade, você sempre está louvando ele, ou um louvor que fica no seu coração nesse Que marca, período, né? que marca, né? O cuidado de Deus. Tem algum louvor? Tem. Qual louvor seria? Vocês podem Israel. tocar? Esse é o de... Samuel esse Mariano. esse louvor é de Samuel Mariano. Mas quem lançou ele primeiro foi a Rayane Vanessa, né? Também lá nordestina. E a gente canta esse hino e é o que faz... Lembra, a gente não consegue cantar esse hino sem chorar, né? Meu que Deus. seja por uma lágrima ali escorrendo. Porque vocês viveram o que esse hino canta, né? Ela também, esse hino é o testemunho dela, né? Ela passou também. Ela passou também as coisas. E ela No Instagram dela, ela conta o testemunho conta esse dela. A gente testemunho. acompanha ela. Esse hino ela gravou para ela, mas a gente hoje pegou também como pra gente, que é a mesma coisa, o hino fala com a gente, né? Bora. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei por noites escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto eu atravessei, os pés doendo com as furadas. Meu Deus. Ai, quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Meu Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez. Em palavras de conforto Ele me dizia: lembra da nuvem de dia, fui eu. E lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. E lembra do maná do céu, fui eu. E lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu
posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha de louvor. É impossível não sentir Deus, Deus, cara. né? Maravilha, foram louvando aqui, ó. Foi tomando Glória tudo a aqui. Deus, um o Caião ali arrepio. sentiu Jesus, a Valquíria também. Meus irmãos, que bênção. E ainda passamos mais, né? A chuva. Teve chuva. Essa questão da casa, depois que nós ganhamos da minha mãe essa parte, a gente tentando ajeitar e Deus falando que não era ali. E a gente naquele momento, e assim a expressão que muitas vezes Deus usava pra gente é: vou levar pro outro lado. Aí eu dizia: deve ser o outro lado da rua, né? É o outro lado do bairro. As coisas estão tão difíceis que eu acho que o outro lado deve ser o outro lado da rua. Meu Deus. Mas assim, eu digo com temor e tremor a Deus. Deus, eu digo assim, brincando mais. E Deus falando, vai pro outro lado. Eu digo: meu Deus, a gente vai pra canto nenhum. A gente, do jeito que tá, eu acho que a gente nem... Eu acho que Jesus fazia assim, ó, cala a boca, pelo amor. Pelo Fica amor quieto do meu aqui. pai, pelo amor do meu pai, cala a boca. E eu disse: "Oxe, meu Deus, isso aí." Mas a gente recebia Sim. e guardava no coração, tudo que Deus falava, a gente guardava e ficava só aguardando. Né? Aguardando. Às vezes se desesperava, mas depois dava aquela estruturada na mente e na alma e continuava. Sim. E a gente nessa vai, ajeita a casa, não ajeita a casa e come. Imaginando como ia ficar a Como é que sala. ficando, vamos, a gente bota gesso aqui, bota o Aqui ilustre. não vai fazer isso, e aqui, bota aqui. isso, aquilo, outro, e Deus, não, e a gente teimando, quando dá, em 2022, lá a casa onde a gente morava era perto de uma lagoa. Mas nunca alagou do jeito que Nunca chegou. Quem era mais antigo lá disse que alagou desse jeito há muitos anos atrás. E aquela coisa toda, e deu uma chuva forte, uma chuva muito forte naquele ano lá de 2022. Teve outras questões bem mais graves de deslizamento de terra. Sim. Eu dizia, e aquela coisa, a chuva, e a água subindo, e o rio subindo. Um nível subindo. E chegando já no joelho, na cintura, eu digo: meu Deus do céu. E meu pai ligava e dizia assim: olha, saiam daí, senão vocês vão morrer afogados. E as coisas, eu digo: meu Deus, e a gente, aquela coisa. Aí, para quem queria Faltou ajeitar energia, a casa, não foi? ainda faltou energia. Aí eu disse: meu Deus, e para quem queria ajeitar a casa, a chuva pega, leva a casa. Meu Deus. Estragou as coisas. Estragou-se, levou-se tudo. O pouco que a gente já tinha, né? Rapaz. Meu Deus. Com água por aqui, não Foi. foi? E eu dizendo: meu Deus do céu, eu saí correndo, que meu pai ligando para mim: saia daí. Aí vocês foram pra casa de parente. A princípio, lá no bairro, a gente foi pra casa do irmão. O irmão encontrou a gente na rua e chamou a gente lá. E assim, eu comecei no violão, né? Tocando o violão. E a gente naquela agonia de pega uma coisa, pega outra. Naquele momento, irmãos, eu não tinha visto que tinha pego o violão. Eu não senti. E eu dizendo a Deus que ia desistir, que não queria mais cantar. E a única coisa que pegou foi o E violão. eu vi aquele sai daqui, botei meu menino nas costas e vamos embora. E sai cobra. Apareceu 2 cobras de 2 metros lá. Foi uma coral e uma jiboia. Foto, Meu Uma Deus do céu. jiboia. Eu disse: meu Deus do céu, e agora? E botei meu menino para não ser por acaso picado. Eu disse: você vai, saiu. Mais lá na frente. E lá também tinha jacaré também, jacaré. os filhotinhos. Eu disse: meu Deus, e agora? Aí a gente saiu, foi desesperado pelo meio, encontrou um irmão que não. Vamos para nossa casa lá, depois a gente vê isso. Aí passamos ainda umas 2 semanas, não foi na casa desse irmão. E eu lá sentava, triste, às vezes nem queria nem comer. Eu ficava só pensando na mente, dizendo assim: meu Deus, olha, agora a gente com a casa, ainda ia para a igreja, mesmo passando, e agora a gente vai ficar onde? Vai pra onde? Vai ficar debaixo da ponte? E assim, nessa questão que o irmão até citou de parentela, tem coisas, Varão, que Deus não permite nem as pessoas ajudarem. Muitas vezes por orgulho da própria pessoa de não ajudar, e por outro lado também, permissão de Deus de não deixar, porque senão, assim, quem ajuda vai dizer que ajudou. Então, quando a gente está só na dependência de Deus, é só na dependência de Deus. Tem hora que Deus ele não deixa enxergar mesmo. Não deixa. E a gente, aquela coisa, a gente ficou na casa desse irmão e eu dizendo: meu Deus, eu não quero mais não. A gente fica no canto, só cultuando mesmo, deixa pra lá. E olhando, aí depois de 1 semana na casa do irmão, aquela coisa, a gente saía para desaparecer a mente, ia ali com o irmão, na igreja. E quando eu estou no quarto assim,
olhando direitinho o ambiente, a mente já mais um pouco, né? Quando eu olho, o violão. No canto. Um pingo de água não levou o violão. Rapaz. E olha que a capa dele era uma capa fininha, Sim. que Que até nem uma essa, né? saliva entrava dentro Entrava. da... Aí você nem Não percebeu molhou, que... Não percebi, trouxe o violão. Rapaz. Glória a Deus. Glória a Deus E é por o isso. instrumento que a gente usa Pra usa, poder pra poder fazer fazer a a obra. obra. E eu dizendo a Deus que não Que queria queria mais. parar. Meu Que queria Deus. parar. Quando eu olhei aquilo ali, as lágrimas caiu. É mesmo. Eu disse, já é a resposta de Deus. Não posso parar. Não A posso gente parar. continua, eu disse a minha esposa, nem que a gente fique debaixo da ponte, nem que a gente more debaixo da ponte, mas a gente vai continuar louvando. Glória a Deus. E continuamos, passamos lá um tempo na casa desse irmão. A gente voltou lá pra casa pra tirar... Tentou ver lá o que tinha sobrado, o que dava para se fazer. Uhum. Aí Baixou depois de 40 dias, foi isso? Não lembro. deu pesado mesmo. Lá foi eu por lembro. região, no Porque caso. quando né? baixar vai começar a chover de novo. Chovia de novo, eu lembro dessa época. Foi bem por... A nossa região foi muito afetada. Foi- Eu lembro porque eu tenho um primo que mora lá, aí ele sempre ficava falando comigo, aqui tá bem chuvoso, tá tendo muito alagamento e tal. E eu disse, aí a gente ainda tentou ver nada. Televisãozinha, que a gente Meu tinha uma pequenininha, Deus. pelo menos para assistir. Nada assim, só o violão. Só o violão. Nem as roupas da gente. Meu Deus. Se estragou. Meu Deus. Aí depois a gente ganhou, não foi? Foi ganhando, nós fomos para recebendo doação, né, de algumas igrejas. E a gente continuou. Eu passei um tempo com o terno até rasgado, indo para a igreja. Mas ia com aquela alegria. Aquela alegria, né? Aí ela dizia, esconde aí, dobra aí o terno, para ninguém estar vendo. Né? Eu com um sapato só. Meu Olha Deus, aí, que mano. bênção. E ainda para completar, não foi, tinha um gato lá, Um ainda gato que roeu eu acho que o gato era cachorro. Era um Roeu o gato bico do cachorro. Roeu sapato. o bico do mesmo, sapato dele todinho. Aí eu, meu Deus, aí eu Logo o fui. bico que fica na frente. Isso, não, ia não, morrendo de vergonha. O nosso filho, né? Ele tinha ganho um sapato novo, social da minha irmã. Mas de tanto se Já usar. tá, de tanto se usar, só tinha ele abrir o sapato. Aí lá vai eu, peguei linha de costura de roupa, costurei o bico do sapato. Meu Deus. E ele foi assim, ele ficava perguntando quando é que ia ter, né? Um sapato Sim. novo e a gente imagine, né? É doloroso, né? E de comida também, ele perguntava. Muitas vezes a gente ficou sem comer para deixar para ele o que a gente ganhava. E não me arrependo de ter feito isso. Mas eu ficava dizendo a Deus, meu Deus, até quando que a gente vai viver nessa situação? Sim. E certo dia a gente estava algumas horas, né, sem comer. E um rapaz lá que era da igreja que a gente fazia parte, não sabia, a gente nunca contou nada para ninguém, Sim. nunca gostou, sempre dobrava os joelhos e ia Falava dizer a com o Deus. pai. E ele, meus amigos, vamos... Ó, tem uma lanchonete próximo lá ao bairro, Jaboatão dos Guararapes. Ó, vamos ali fazer um lanche comigo? Aí a gente ainda com aquele, não, deixa depois, né? Agora não. Agora não. Aí se preocupa não, eu vou pagar. Eu pago para vocês. Não, aí de tanto ele insistir, conversar, a gente foi. Não, tá certo, vamos. Meu menino não tinha comido também ainda, aí chegou lá um hambúrguer, naqueles hambúrguer grande, até artesanal. Artesanal, tava na moda. Na moda, aquela coisa. Tinha até hambúrguer de cor naquela época. Verde. Rapaz. Verde e tal, o pão, né? Então, aí a gente foi, ele pagou, comeu. E nesse dia na lanchonete, tinha um grupo de irmãos também em outra mesa, né? Sentado. E desde que a gente chegou, esses irmãos olhando pra gente. Especificamente um irmão olhando pra gente o tempo todinho, assim. Só encarando. Só encarando. E eu dizia, meu Deus, o que é que esse Que irmão... esse cara tem alguma coisa aqui. será que ele me conhece? Só que ele encarava e não vinha falar nada, não dava pelo menos, Pai do Senhor, irmão. Como é que sinal, você tá? né? Identificou, né? né? E eu olhava, eu tirava a vista, via outra coisa, olhava de novo assim, ele olhando, disse, meu Deus, já encabulado assim, com isso. Aí eles terminaram de lanchar, foram se organizando para sair, para ir embora, eu digo, então ele me confundiu com alguma pessoa. Sim. Passou esse tempo todinho olhando e vai-se Não falou embora, nada. né? Quando eu terminei de falar, Varão, ele veio na minha direção. Aí disse assim, tudo isso que vocês estão passando é processo de Deus na vida de vocês. Meu Deus, Arão. Eu me lembro de cada palavra irmão, que ele disse. Ele disse, Deus colocou vocês num labirinto. Meu Deus. Para quando alguém pensar que vocês vão se acabar aqui, vocês vão apontar lá do outro lado. Glória a Olha Deus aí, por mano. isso. E a casa que vocês estão tentando ajeitar, vocês não vão conseguir não, porque para onde eu vou mandar já está tudo imobiliado. Glória a Deus. Meu por isso. Deus. Arão.
Eu creio nisso. Olha aí, esse mano. Deus que cuida. Aleluia. O cuidado de Deus, mano. Glória a Deus. E ele falou e foi embora. Eu nunca tinha visto aquele irmão. Nunca tinha visto ele. E recebemos, né? Deus falou, a gente recebeu, guardou no coração, terminamos de lanchar, fomos para casa de novo com aquela tristeza ainda em relação a não ter casa mais, e ele ainda disse assim, ele ainda disse assim, Deus vai usar um pastor para abençoar vocês. Aleluia. E guardamos aquilo. E poucos dias depois, um pastor que está aqui em São Paulo, amigo meu de infância em Pernambuco, tocou comigo lá na época de adolescente, 14 anos, Sim. 15 anos. Ele veio para cá e eu tinha perdido contato com ele. E aquela época era o quê? Orkut, né? Sim. MSN, essas né? coisas. E quando encerrou isso, quem tinha isso perdeu os contatos, começou a fazer o quê? Facebook, Instagram. Né? Aí, quando a gente começou com o Instagram, né? Ela fez o Instagram, que é ela que mexe mais nisso. Aí Instagram também bateu, o mundo todo vê logo. todo mundo. E ele aqui de São Paulo viu minha foto e lembrou. Aí mandou a mensagem para mim lá. Meu amigo, quanto tempo? Ela que viu a mensagem, eu disse, depois eu vejo isso aí. Aí quando eu peguei para ver, que eu olhei direitinho a foto, eu digo, gente, Eliabe, né? Eu disse, olha que benção, tá por aí. Ele, eu vi o vídeo de vocês aqui cantando, rapaz, que benção, né? Como seria bom que você estivesse aqui em São Paulo. Glória Aí eu ainda naquela pouca fé ainda ali naquele momento, né? Eu disse, Varão, meu amigo, a gente não tem a passagem do ônibus daqui da linha, como é que a gente vai chegar em São Paulo? Mal sabia que é Deus preparando o E intermédio. ele disse, você ora daí, eu oro daqui. Eu digo, isso aí eu consigo fazer, eu ainda tenho. Isso aí É outra coisa, dinheiro eu não tenho, mas isso aí eu ainda tenho. isso daí Então a gente pronto, tem. vamos orar. Meu Deus. Oramos e a minha esposa, naquele primeiro momento, né, ela é mais retraída nessas coisas Não, assim. aí ficou orando, aí ele ficou mandando... Não, então, aí ela ficou mais com ela quando falei de São Paulo, eu sou mais tranquilo. Eu pesquiso, eu dou uma olhadinha, mas se eu ver que dá pra mim, eu vou embora. Aí pesquisou a casa. Ela já fica mais pra trás, né? Ela é Já tem um pé razão, atrás, né? Tudo caro, os alugantes da vida, céu, como é que a gente vai pra lá? Oxe, casa lá no Pernambuco, uma casa de 2 quartos, você aluga por R$500. Aqui é 350, 1.500, 1.900. Eu cara. disse, meu Bem Deus bonitinha do lá. céu. Eu digo, e agora? E ela, não, Davi, isso não vai dar certo, né? Aí Vai eu que sou o acontece. convite pra morar. E aí ele, vocês vêm aqui primeiro passar uns meses, não foi uns 3 meses, aí depois ele, e se fosse pra morar aqui em São Paulo? Aí pronto, ela disse, Aí eu não. disse, você tá doido? Oxe. A gente tá passando com as coisas aqui, o povo tudo perto da gente. Agora, se Jesus der uma casa, os móveis, arrumar a agenda, aí a gente vai. Tem essa questão, né, irmã? Se eu tô aqui perto de pessoas onde todos podem não ajudar e faz, não faz. Aí eu disse, tu só conhece ele lá, Davi. se Não, mas ele acontecer não vai alguma fazer isso coisa, eu comigo, disse, não. não, eu acho O que- medo de tanta coisa que já tinha acontecido. É a mão de Deus de tirar a gente de um lugar que a gente... É que pessoas podem até nos ajudar, mas não Isso. faz. Não Não faz, imagina com uma pessoa só num estado desse Contando tamanho. com uma pessoa só. É Deus falando, vocês é dependente de mim, deixa eu tirar vocês aqui. Levar pra uma terra que vocês não conhecem, Abraão. E Aí eu disse isso, não foi? Aí ele disse, ó, no tempo todo que eu voltei a falar com ele, foram 15 dias que resolveu para vir para cá. Rapaz, foi rápido, hein? E Deus tinha falado, também usado uma irmã, disse que a gente tinha saído dali. Ela disse, Deus precisou fazer isso porque ele tem pressa em fazer o que quer na vida de vocês. Meu Deus. O que ele quer na vida de vocês. E foi rápido mesmo. Ele voltou a falar e falou o primeiro dia. 2 dias depois, ele dizia, eu tô falando com a pessoa aqui de uma casa. Já ia dando respostas boas, positivas. Eu tô falando com alguém aqui, uns pastores, sobre agenda. Não sei o quê. Mas tá se ainda ela não é uma coisa concreta. Ele tá vendo ainda, né? Um pé atrás, né, Varão? E aquela coisa. Aí depois de alguns dias, tem uma negócio pra casa te aqui. mostrar. Tem um negócio para te mostrar aqui. Quando ele mostrou a foto, era uma casa que ele tinha conseguido, toda imobiliada. Glória a Ele Deus, tinha mano. conseguido. Isso, aleluia. Meu Os Deus móveis. do céu. Deu uma coisa, outro deu outra. Glória Aí a eu Deus. disse, mas tá faltando as agendas. Ainda falta algo aí. Aí ele, nesse mesmo dia, disse, depois eu quero te mostrar um negócio. Eu tô só escrevendo aqui. Ele disse, eu tô trabalhando muito, mas depois eu vou te mostrar um negócio aqui. Eu vou concluir aqui no computador. Eu disse, tá certo. Aí com mais 2 dias, ou foi 13, ele... Davi, Escreve aí. escreve aí, anota aí.
Quando ele anotou, foi o mês todinho de fevereiro, cheio de agenda. Meu Deus. Pra gente anotar. Só que eu ainda tava com medo. Isso a gente lá em Pernambuco ainda. Sim, sim. E tudo resolvido E aqui, tudo gente. zé- Meu Deus. E ela com medo, aí a gente teve a última agenda, não foi que a gente Foi. foi lá. Aí O irmão nem sabia. Foi, primeira vez que a gente foi nessa igreja de tudo. O pastor não conhecia a gente, também conhecia por ver os vídeos, Por mas, ver, né? aham. E chamou a gente foi a última agenda que a gente teve em Pernambuco. Aí a gente cantou, foi benção. Na hora da pregação, não foi? Aí Deus tomou o pastor e disse para ela: olha, irmã, essa viagem é de Deus, viu? Glória a Deus. Tira o Aí medo. Tire o medo. Aí daí pronto. E o bom que já foi direto pra ela, né, mano? É, foi direitinho pra mim. Não erra o endereço, né? Nem jogou assim no ar, assim, pra ver se a pessoa pegava. Já foi Já apontando foi, o dedo. Ah, não, é com você. E a gente- É porque teve de tantas coisas que a gente passou, tava Traumas, magoado, né, mano? isso. Meu e, Deus. assim, chegamos aqui em São Paulo. Deus Isso foi- provou até na estrada, não foi? Isso foi no janeiro de 2023, não foi? Foi. Aí ele voltou a falar comigo. Foi no ano anterior, 2022, foi logo que aconteceu. 2023 a gente começou a se preparar para vir. E dinheiro para vir arrumar passagem. Eu e os irmãos aqui fizeram o que puderam. No ônibus convencional, não foi? 3 passagens, deu 2.000 e pouco, foi? Meu Deus, cara, hein, no mano? convencional. A cadeira 3 que era minha cadeira tava quebrada. Meu Deus. Até aí que foi prova. prova. A porta do banheiro, bah! Bateu, não Batia. tinha tranca a mais. Eu Aí não disse, tinha nem como "Jeová, dormir." Os velho." homens subiam bebo, uma Meu zoada. Deus. E assim, aí aquela coisa aí se ajeitou no meio da estrada. Aí minha mãe lá ainda fez um bolo, um sanduíche, só que não passava os 3 dias. né? É. Aí a gente tinha pego um dinheiro, segurou R$ 50, que ela disse assim, vai que chega lá na casa ainda não tem nada, né? A gente comprou uma mistura pelo menos no outro dia. A gente segurou esses R$ 50 e travando no meio da estrada. Aí comeu o que deu para comer dos lanches, aí quando acabou, E agora? aí a mente, e agora, né? É os Aí a gente, 50. e o ônibus toda vez tem que parar, e todo É. mundo tem que descer, né? Sim. E quando chegava, a gente olhando assim no vidro, os outros comendo. Aí a gente E a tapeava, gente ia ver os tapeava, brinquedos. olhando, um negócio. Aí já, logo na primeira vez que acabou a comida, aí o motorista chegou assim pra gente, viu a gente assim, disse, por que vocês não estão comendo? Disse, não, tá com fome não. Aí tá olhando tá aqui. só olhando aqui os negócios aqui. Eles, não, isso não tá certo não, todo mundo tá comendo. Vem aqui que eu vou pagar a janta dos 3. Glória a Rapaz. Deus. O Até cuidado. vim até aqui em São Paulo. Cuidado de Deus. Glória a E os Deus. R$ 50 E guardados. os R$ 50 guardados. Aí chega. Essa questão que eu falo, a gente sabe que Deus faz, Deus sabe faz. que Deus é, mas a gente ainda fica Pé preocupado. atrás, né? Ver com os R$ 50 agarrado ali, né? E vendo tudo que Deus já estava fazendo pela gente. Eu acho que Ser humano, eu fico- como é? Eu fico imaginando, mãe, Deus olhando lá de cima e falando, rapaz, que isso quer que eu já mostre fiz mais o tudo, quê? né? Meu Deus. Desse jeito. Aí chegou, aí disse, vai que não tem. Quando chegou aqui em São Paulo, na casa lá que os pastores estavam esperando a gente, lá, os irmãos. Quando a gente chegou na casa, o irmão disse assim, pastor, Abre veja a ali, geladeira. abre ali a geladeira e o armário. Meu amigo. Carne que eu Lotado. nunca mais tinha visto. Tanta carne, frango, na nossa. geladeira, Meu o Deus. O armário, armário cheio de lotado. biscoito, de lanche. O menino começou a Lotado. chorar, nossa. Meu filho chorou. Aí já tá chorando aí quando ele chegou, né? Ele até hoje lembra disso. Quando a gente chegou, aí o pastor viu ele chorando. Aí ele... Poxa, que é isso, Gabrielzinho? Tá chorando por quê? Aí ele, não, é porque agora eu não vou passar mais fome. Meu Deus. São Deus é coisas ótimo. Que marca, né, velho? o que eu digo, se você não tiver firmado mesmo na rocha, você Tive a estrutura psicológica. é estrutura mesmo, porque são coisas que eu dizia, meu Deus, mas Deus ele preparou a gente em tudo creio também. nisso. Preparou o nosso emocional. A gente chora porque é ser humano, né? A gente lembra, é o que eu digo, a gente parte do nosso testemunho, a gente chora de angústia por lembrar do que passou. Mas hoje o nosso choro é de alegria pelo que Deus tem feito, né? Aleluia. E quando chegamos aqui, Deus preparou muita coisa. Depois chegamos aqui, foi bênção, os irmãos nos conheceram, né? Nos apoiaram. E até hoje tem nos apoiado. E lugares, aí a gente começa, né? As agendas expandiu, a gente já mais agenda do que lá, quando a gente começou. E a gente tá animado, graças a Deus, a agenda. E a gente olhava assim, desde Pernambuco, né? O Bom Samaritano, aquela vigília Sim. de Santa Catarina. A gente olhava, Samuel, Mariano, os Mariano. cantores lá. É. Dizia, olha que bonito. Aí, acho que a gente nunca vai pisar aí, não. Meu Deus. Acho que a gente nunca chega aí nada. E lá, e quando chegou em São Paulo aqui, Conheceu o Adiel. conheceu o cantor Adiel Souza, que é pernambucano também.
Aí o pastor da nossa congregação conversou com eles, ajude eles, aí deu uma força a eles para eles iniciarem. Ele veio, deu uma força a gente muito grande. Glória a Somos Deus. gratos a Deus pela vida dele e dos pastores também que nos ajudaram aqui no começo. E aí o Belenzinho, né? Sim. A gente já chegou no Belém, porque já era do Belém. E aí o Belenzinho a gente olhava assim. Quando a gente iniciou a cantar, nunca teve a oportunidade de cantar na nossa sede em Pernambuco. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, 15 dias que a gente estava aqui, cantamos no Belenzinho. Olha aí, mano. Tremendo. E lugares que a gente dizia que nunca ia cantar. pisar. E almejava, né, É. mano? E aí eu queria pegar esse gancho para falar, para que o senhor falasse os lugares que o senhor já conhecia. E aí você falava, nossa, se eu tocasse ali ia ser legal. E É. você acabou tocando. Foi o Belezinho, É, teve o mais Bele- algum? O É. Samaritano. O Belenzinho, o Belenzinho, o nosso pastor setorial, ele canta, já é uma pessoa de idade, mas ele canta e ele conhece muitas pessoas, outros pastores. E lá no Belenzinho, nesse dia, era ele que ia cantar. E ele O continuou. filho dele. Era o filho dele? Era Júnior que ia. Era Júnior, né? Isso. E iam cantar, eles iam cantar, e ele continuou dizendo lá que era eles. Aí só que ele mandou levar a gente. Meu Deus. Mandou que alguém levasse a gente de carro pro Belenzinho. E quando a gente leve o violão, dá certo, né? Levei o violão, fiquei lá, o violão sentado. Aí na hora, até o pastor Wellington Júnior olhou o papel assim, aí disse, vamos ouvir David Deusani. Aí a gente tomou aquele susto, né? Que era ele que ia cantar. Era Ele lá ele. mandou botar o nome da gente Meu pra Deus. cantar, né? E a Que gente honra. ficou feliz. Depois disso, cantamos até como um dos cantores oficiais na Escola Bíblica de Obreiros, no Belenzinho. Que bênção. No Também. culto das irmãs. No culto das irmãs. Foi bênção, muita bênção. E depois, aí esse foi um dos, né, que a gente olhava. Aí depois a questão do Bom Samaritano. Só que assim, essa questão do Bom Samaritano, aqui a coisa expandiu mais, a gente estava um pouco mais sossegado. Sim. Estava andando, fazendo a obra, tudo, trabalhando mais para Jesus nessa dinâmica, Sim. nessa correria, São Paulo maior do que Pernambuco. E a Adiel também levando a gente. E um dia, o cantor Adiel convidou a gente para ir para Ibitinga. Ibitinga. Parece que é a terra do Edredom aqui em São Paulo, interior. Vamos, eu vou cantar lá, mas eu dou um jeitinho de colocar vocês. Eu disse, tá certo, a gente vai. Foi buscar a gente, levei o violão. Chegou lá, ele cantou, aí já foi botando, cantava um, mandava o segundo a gente cantar. E foi bênção, a gente louvou, Glória a Deus. né? E no caminho que a gente estava indo para... Isso foi em abril, não foi? Já de 2024. E 23 ainda, não foi? 23. Ainda no mesmo ano que a gente chegou. Em abril, não, em março. Foi em março de 2023. A gente chegou em fevereiro, no comecinho. Aí, em março, a gente foi com ele. Aí ele disse assim, quer saber, em maio eu tô indo lá pro Bom Samaritano. Eu vou ver se o pastor lá encaixa vocês comigo. Vou ligar pra Olha, Jackson. Eu vou ligar para Jackson, que é o rapaz que organiza lá. Aí ligou no carro, a gente ouvindo. Aí ligou, aí conversou com o Jackson. Aí Jackson disse, ô meu amigo, não é assim, não é bem assim, né? Tem que ser uma coisa programada, lógico, né? É. Tem que ser uma coisa bem Tem todo um programada, cronograma, tem um né? Vamos deixar pra hotel. próxima. Vamos deixar para uma próxima, né? Que a gente vê isso aí. Aí ele desligou e disse, ó, tá vendo? Eu tentei ajudar, mas Não é. deixa, vai ter oportunidade. Sim. Eu também, não tem problema não. Fomos, cantamos em Ibitinga lá no último dia, no domingo, pra gente voltar para casa. Aí terminou o culto naquela confraternização, né? Entre irmãos Como ali. Zibete. É. Aí um pastor que também ele tinha ido pregar lá, a gente também não conhecia ele. Deus usou ele em línguas, tomou ele em línguas, falou algumas coisas pra gente e disse assim, e ainda essa semana vocês vão ter uma surpresa. Olha aí que bênção. Aí fomos pra casa. Na quarta-feira, tava tendo o Creio em Taboão da Serra, que é onde o cantor Adiel faz parte, setor 45. Sim. E ele conseguiu encaixar a gente lá no Creio para cantar, né? A gente já estava certo para ir. Aí nós fomos no dia lá, chegamos, oramos, os irmãos já conheciam a gente, liguei o violão, tudinho direitinho, e estava o culto lá. E o pregador a gente não sabia ainda, o pregador não tinha chegado, a cadeirinha estava Sim, vaga lá, vazia. vazia. E lá o culto começou, o cantorzinho da harpa, vamos ouvir grupo tal, grupo tal. Aí a gente lá, quando olha, de repente, quem chega para pregar? Pastor Moisés, do Bom Moisés, Samaritano. Meu Deus, mano. O presidente do Bom E a gente Samaritano. ainda não tinha Deus é cantado. tremendo. Foi, a gente ainda não tinha Não cantado. Interessante que a Olha gente não. Todos os grupos já estavam cantando. Vocês não Vocês tinham se não apresentado. Não. Ele chegou, se ajoelhou, olha, pastor Moisés. Aí a Adiel de lá do púlpito viu, disse, qualquer coisa depois
chamo para vocês pelo menos tirar uma foto com ele. Eu disse, bacana, uma foto já, né, já tá. ajuda Já, bastante. já é a surpresa, a foto já era a foto, surpresa. pelo menos uma foto. Né? Aí recebemos a oportunidade para cantar e cantamos justamente esse Visitando um Amigo de Lázaro. Meu Deus. Cantamos 2 hinos, o segundo foi esse Visitando, não foi? Tem esse vídeo até na internet, todo esse momento do culto. Tem na internet. Quando começamos a cantar, ele começou a chorar, pastor Moisés. Pastor Moisés, ele já é chorando. Fica assim, Aí Uma começou a benção. chorar e Deus tomou a igreja de uma maneira tão grande que o altar todo se manifestou assim de levantar Glória e a Deus. glorificar em línguas. A igreja, Aleluia. a coisa foi tão poderosa, isso tudo é para honra e glória Sim, do nome de glória a Jesus. Deus. Nada Aleluia. meu, Amém. tudo é de Glória a Deus. Deus. Glória a Mas a Deus. gente terminou de cantar e o fogo ainda continuou pegando. Meu Deus. Maravilha. Adiel foi cantar depois, não conseguiu cantar. Olha aí, graça mano. de Deus. Que graça, velho. E Meu Deus. aí terminou, né? Passou essa parte, vamos para a pregação. Na hora da pregação, ele agradeceu ao pastor setorial de lá, que é o pastor João Barbosa. São amigos itinerantes, né? Sim. Tem essa amizade de pastores. E agradeço ao senhor, e ele virado, né? Quero agradecer ao pastor João Barbosa, né? Por estar aqui. O senhor é muito bem-vindo também lá no Bom Samaritano, né? O senhor já foi lá várias vezes. Aquela conversa Sim, de sim. amigos, de pastores. E agradeceu todo mundo. Aí ele virou para o cantor Adiel, no púlpito ainda, antes da pregação. E a gente em pé, esperando ele, né? E ele disse, pastor Adiel, o senhor vai estar quando com a gente? Isso em março, não foi? Foi. Aí Adiel diz no vídeo, primeiro sábado de maio. Primeiro sábado de maio, né? Pronto. Se a dupla não tiver compromisso, pode levar eles dois. Olha aí que benção. Deus. mano. Tem um vídeo lá que eu Deus. fiz. Eu E vou editor, fixar lá, vou deixar A lá. gente editou e tem. Aí eu disse, tá vendo como são as coisas? Deus faz. Deus é maravilhoso. Aquela questão que ele disse, não para ninguém ajudar. É Deus que tem que fazer. É. Deus. Porque se ele ajudasse, né? Assim. Chegou lá. Se o menino conseguisse pra gente, já ia ser por outra, mas Deus queria fazer do jeito, Do jeito dele. dele, no caminho dele, né? Para mostrar que a dependência nossa é só ele, é só dele. Glória a Deus. Muito, Não tem. muito E eu massa. vejo, o que eu acho lindo e agradeço a Deus por isso é que a nossa dependência é só dele. A gente vê Glória a Deus. muitas coisas a gente já deixou de mão de correr atrás. Sim. Muitas coisas mesmo. A gente vê outros cantores, porque isso aí é uma questão de tem um material também que a gente Sim. busca, né? É. Empresários, a gente busca. Até nisso, quando eu lembro disso, eu fico sorrindo com ela em casa, que eu digo, Jesus me repreende demais na igreja. E não é por pecado, é pela minha teimosia. Falei meu Deus, eu dizia, Jesus, o menino tá ali, Jesus, e a gente tá aqui. O senhor não manda ninguém para fazer a agenda da gente. E isso dentro de mim. O senhor não manda um empresário. Tanta gente aí. A gente não tem um empresário. No dia da pregação, por 3 vezes, 3 cultos diferentes e seguido, Deus diz, eu não quero vocês para fama, quero vocês para evangelizar. Glória a Meu Deus. Deus. Projeto E semeado. na terceira vez, ainda Deus deixou bem claro, quem faz as agendas de vocês não é ninguém, sou eu. Glória a Meu Deus. Eu Deus. acredito nisso. Todo mundo que chama vocês, sou eu que toco no coração Glória a deles. Deus por isso. Glória a Deus. Acabou. Moço, Aí o não coração procuro, descansa. não procuro mais ninguém. O pessoal, vocês têm empresário? Eu digo, tem. Jesus. Forte, é um empresarião. É, empresário Empresário bom. bom. Bravo, Vicente. Não falha. Não falha. E pronto. E aí, essa é o Bom Samaritano. Mais uma, né, andar de avião. Lá, a gente foi para Bahia de avião, nunca tinha andado. A gente morando em Pernambuco, ao lado da Bahia, nunca foi. Nunca foi na Bahia. Chegou em São Paulo para andar de avião para ir para Pra Bahia. Bahia. Eu Foi pra com medo Salvador? de andar de avião. Na realidade foi como era o lugar? Foi o convite que a Adiel arrumou, É, o- feira. Feira de Não. Santana. Não, feira fui não. não. Tá, é um interior, é uma parte mais Deixa do eu ver aqui. interior de... Não foi a capital mesmo, né? Perto da praia e tudo. Porto de Sauípe. Ah, Porto do sim. Sauípe. Ali já é região de Quente. Salvador. E Salvador. isso, Metropolitana de é Salvador. isso. Tava quente, ela tava se amostrando vermelha, de eu quente. acho. Nossa. Aí fomos pra lá. Eu com medo de andar de avião. Quando o avião subiu, eu morrendo de medo. Quando de repente o avião, olha,
Acorda, tu tá roncando. Eu já tava dormindo. Gabriel também foi? Nessa Nesse época, não. Nessa época, não. Mas vai ter oportunidade de andar de Amém. avião. Eu queria que você falasse da importância que o Adiel, né, teve na vida de vocês. Vocês já até falaram um pouco, mas assim, justamente porque a maioria das pessoas, né, quando elas crescem, elas não lembram das outras pessoas, não lembram de estender a mão. Eu mesmo, eu tô com uma pessoa aqui que, onde ele vai, ele tenta me chamar também, chamar eu e minha esposa para estar louvando, e eu sou muito grato à vida dele. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância, né, de ajudar o próximo a dar o start, né, o start inicial. Ser a ponte, né? Ser a ponte. Eu sempre digo, eu converso com minha esposa isso, e a quem conversa comigo eu digo o seguinte: a nossa principal dependência é Deus. Sim. Porém, a gente vive na terra, né? A gente só não vai... Deus nos deixou aqui para compartilhar coisas boas. As coisas ruins já é outra. Então, a gente tem a dependência principal é de Deus. Amém. Mas assim, eu sempre converso... E já é dela também. É porque ela é mais aperreada que eu. Eu sou uma pessoa calma, pessoal. Mas eu sempre converso com ela. Gratidão é uma virtude que a gente tem que ter na nossa alma, no nosso coração, para o resto da vida. É verdade. Sim. Né? Eu sei que acontece situações, eu creio que bem raras, mas tipo, de quem nos ajudou esquece da gente. Mas a nossa parte, ela tem que ser feita. Tem que ser feita, né? Então, a nossa gratidão, tanto ao Adiel, quanto a outros pastores que nos ajudaram aqui, no Belém, locais da gente ficar ou não, tudo é permissão de Deus. Exato. Né? Hoje a gente está aqui em São Paulo, se amanhã a gente for para Santa Catarina, for para a Europa, para os Estados Unidos, é não esquecer Exato. O princípio, né? Onde começou, né? A mão que foi estendida. Então, eu sempre digo, a minha gratidão é eterna. Sim. Minha gratidão é eterna e sem palavras assim nem mudança de opinião, não. A gente tem um caderninho, um computadorzinho aqui. O HDzinho, né, Varão? Eu digo assim, brincando, que é lógico que a gente não vai fazer isso no coração, mas tipo, eu sei quem ajudou e sei quem deu uma... Rasteirinha, quem né? dá uma rasteirinha. Né? Tem. Pediu pra sair na prova. Não me ajudou, né? Bonitinho! Não, e assim... Mesmo assim, né? Brincadeiras à parte, mas Deus nos ensina até a ajudar quem fez isso. Não, exato, verdade. Exato. Pior que é verdade. A gente é bem tranquilo nisso aí. Glória Eu brinco a Deus assim. por isso. Até a gente, quando tá em casa, né? Assim, conversando, tudo. Aí Jesus fala: vou honrar você, João. Tá certo, Jesus. Depois também eu vou pisar. Ficar também aqui. Humilhar mesmo. Mas Deus sabe que... Deus sabe, conhece o sabe, coração. conhece o coração. De boa. Exato. Tem um hino de Marcos Antônio que diz assim: ainda bem quem me conhece intimamente é meu Deus, né? Olha pra você ver que tremendo. Só ele que conhece a gente Exato. intimamente e sabe. Exato. Então, a pergunta do irmão, gratidão todos que, desde o começo, isso até de infância, que eu me lembre, Sim. quem nos ajudou, gratidão eterna. E quem não ajudou também, que Deus abençoe. Amém. Vai orar por Deus você. abençoe. Perder a oportunidade de ser bênção na vida, né, da gente. Eu é. acho que é isso. As pessoas que não ajudam e têm condição de ajudar, ela só perdeu a oportunidade de ter feito a diferença, de ter sido bênção na vida de uma outra pessoa. Antes da gente encaminhar para o final, eu queria que vocês louvassem um louvor. Mas ainda tem um negocinho do testemunho, do carro. Então nós vamos falar. A parte final vai ser do carro, que eu sei. Tá bom. Do carro eu sei. Mas antes de nós ir para a parte do carro, que depois do carro nós vamos louvar mais um louvor, vamos finalizar com louvor. Mas essa parte, eu gostaria que vocês louvassem um louvor que... Se vocês lembrassem, é um louvor que marcou esse início de vocês aqui em São Paulo, já fazendo essas agendas, Deus já abrindo as portas, vocês viajando para Salvador, para como é o nome? Bom Samaritano. Tem algum louvor que vocês possam louvar para representar esse momento na vida de vocês? Tremendo. Como eu falei no início, essa questão dos hinos, né, nessa essência que a gente puxou bem nordestina, a gente gosta, isso é desde criança. Tem um hino antigo que a gente vai louvar, que a gente gosta muito dele. A gente, quando está em casa,
A gente louva só em antigo. Aí vem, o povo passa e pensa que é um LP, que tá uma vitrola que tá tocando. Os hinão lá de Osés de Paula. Osés de Paula, a gente gosta muito. Esse hino aqui a gente... Qual é o tom dele? Lá maior. Mi maior. Eu não entendo muito não, minha pessoal. Eu anotei aqui, viu? Isso aí. Peraí. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Glória a Deus. Essa eu conhecia, Arão. Essa daí é Lá na Bahia o pessoal gostava de louvar isso daí também, mano. A gente Que é bem louvor. esses hinos antigão mesmo. É até velhinho mesmo. Ainda tem o extra. Um dia tudo irá findar. Meu Deus, que bênção. Aí começaram a abrir as agendas, vocês andando de Uber pra lá e pra cá, É. nessa correria, e a gente sabe, né, que choveu, além de demorar, aumenta a taxa, cancela. É. Parece que hoje em dia, pra pegar um Uber, você tem que se humilhar pro cara vir. Pelo amor de Deus, não cancela não, meu irmão. Não, e tinha vez que a gente dizia, a gente vai pra Não, igreja, não. por favor. Eu acho que... Tá Quando nem aí, dizia tchau. que ia pra igreja, aí que eles cancelavam. Eu digo, pelo amor de Pelo Deus. amor de gadareno Deus. da vida. É um gadareno. Não, e no começo, né, dava água. É, Tio. era Fini, bala. Aí, Hoje até o ar-condicionado não quer nem É, ligar. nem liga Hoje mais. ligar. aí eu dizendo, meu Deus, a gente... A dependência de... Nesse aspecto aí, dependência de Uber. E só podia atrás, os três, era violão, era bolsa, tudo atrás. A gente chegava nas igrejas, tudo apertado. E quando não chegava tarde, né? Já para chegar na testemunho do carro, aqui em São Paulo já não foi 3 vezes. Na semana que a gente ganhou o carro, 3 vezes o Uber fez a gente chegar de 8 horas na igreja. Meu Deus. Aí eu dizendo, meu Deus, eu já estava com teclado, aí isso para arrumar teclado, ligar cabo. Mas independente do teclado, com o violão, Não, a gente com sempre chegou violão cedo. sempre. E a gente sempre procurou chegar cedo, mas por depender de Uber. É. A gente estava chegando tarde, eu dizendo, meu Deus, a gente já aqui em São Paulo, o senhor já fez tanta coisa, tem feito tanta coisa pela gente, e a gente ainda tem essa dependência de Uber. E eu dizendo, deu um carro, né, a gente. E eu sou bem tranquilo nessa parte, que eu olhava no Facebook, carro, com os pneus careca, eu dizia... Sem tinta. Sem a tinta. Eu digo, Mas que que vinha, andasse. eu quero que ande. Aí Tô nem ficava pesquisando o carro, aí eu não entendia muito, carro de 1.500, eu digo, olha... Aí o povo dizia, esses carros de 1.500 nem andam, irmão. Se brincar, não tem nem motor. Você vai comprar carro de Sucata, né? 1.500 reais. Aí eu dizia, meu Deus, e agora? Aí a gente falou com um pastor que tem uma funilaria. Ele tava com um Gol e um Onix para vender, né? O Onix parcela de 1.000 e o Gol parcela de 700. Eu disse, a gente pega o Gol, porque Gol 2015, aí pega o Gol porque é 700 reais, dá devagarzinho para pagar, né? Nas agendas a gente não exige, mas graças a Deus, Deus sempre tem cuidado de nós, então dá para pagar direitinho com as agendas, 700 reais.
Aí levou meus documentos para fazer o financiamento. E quem disse que pegou? Meu Meu Deus. Deus. Ah, mano, deu tudo errado aqui. Meu Deus, até o nome tá assim. Aí eu disse, Jesus, aí aquela coisa toda. Aí, isso ele falou para mim que deu errado numa sexta-feira. No sábado, a gente foi para uma agenda ou em O outro Uber local. atrasou. Não, isso ainda do carro foi antes da habilitação, né? Também foi. Ah, que a gente sim, falou é. que eu queria o carro, né? É isso que eu ia perguntar. Você tinha Ah, foi. habilitação? É, não, ainda não. Ah, Então, Já tava vendo carro, mas É. não tinha nem habilitação. não, Que eu então. conheço, mano. Aí, Né, é isso em janeiro, né? Aí não deu certo, não. Aí foi para outra agenda em outro local. Aí chegando lá, a gente louvou na hora da pregação. Aí Deus usou. O que eu disse, né? Que Deus dá umas repreensões. né? No É, meio do- na hora, né? Aí, pastor pregando, aí daqui a pouco disse, irmão Davi, o carro que Deus prometeu a vocês, o carro não é comprado, não, é dado. Olha Meu aí, Deus, já. que bênção. Aí eu disse, amém, né? Já não vou pesquisar mais carro, não vai ser dado, não vou comprar mais nada. Parei de Aí pesquisar. Só que aí, eu sem habilitação. Aí o que eu digo, Deus não trabalha com nada errado. É verdade. Meu Eu Deus vou, do vou céu. dirigir sem habilitação para levar uma multa, perder o carro. É. Aí, disse, "Ixi." Aí, beleza. Então, se já resolveu do carro, eu vou atrás da habilitação. Vamos fazer uma rifa. Ação entre amigos. Ação entre amigos, Rifa né? em Pernambuco. Aí, e eu vendo, e eu digo assim, não era nem inveja. Tipo assim, eu vendo as irmãs fazendo rifa. R$20. a R$20 cada número. Caixa de chocolate. Aí mostrava a cartela. Graças a Deus enchi tudinho. Eu digo, uia. É rápido. Vinha rápido, né? R$20, vamos fazer o seguinte. Aí estiquei o número pelo valor da habilitação, botei a 50 centavos. Eu digo, aí compraram de 20, Vai comprar de Vai 50. comprar de 50 centavos. centavos. Meu Deus do céu. Ninguém comprou, mano. Meu Deus, mas Eu que digo, prova. Jesus, o negócio tá ruim mesmo pro lado da gente. 50 centavos dava para as irmãs vender, mano. As irmãs ficavam sem segredo. Jesus, o negócio tá ruim pra gente. Aí eu disse, cancela isso aí. É. Aí algumas, pra não dizer que nada, umas 3, 4 pessoas comprou, não foi? É, mas pela quantidade de É, número, do a gente número imaginava precisa- que... ia muita. Rapidinho Era. ir embora. Aí eu disse, e a habilitação aqui, lá em Cotia era R$1.500. Eu já tinha de moto, Sim. era só adicionar carro. Adicionar. De carro. Aí 1.500, aí ela encerra isso, rapaz. Aí, meu Deus, e agora, né? Aí, beleza, aí encerrei, a gente parou com esse negócio. Com 5 dias depois, aí um irmão falou comigo, o senhor tem carta de carro não, né? Eu disse, tenho não, varão. Tentei fazer até um negócio aqui, deu Deu errado. Deu tudo errado. Aí ele, faz o seguinte. Aí eu ainda disse assim, né? Agoniado, né? Eu disse, olha, mas aqui em Cotia é 1.500, viu? Já incentivando ele. Já incentivando a abençoar, né, mas... Eu digo, é 1.500 aqui, ele aceita de 100, de 200, viu? Pra começar ali. Aí me dê seu Pix. Eu digo, ó, ele vai dar uns 200 pelo menos, né? Pra iniciar. Quando ele botou, foi 1.500 todinho da Glória a minha Deus, Ô, glória a aleluia. Deus. Aí eu era de noite, eu digo, eu não vou hoje não, porque já tá fechado. Já tá fechado. Mas no outro dia, na primeira hora, Agoniado. Perdeu Cunhado. 2 quilos nervoso com É medo de ser mesmo, mano? reprovado. no outro dia eu tô lá na porta da autoescola, que eu já tinha pesquisado. Sim. Aí cheguei lá, fiz o cadastro e eu disse, a moça explicou, são 15 aulas, né? Eu disse, não tem problema não. Aí eu disse a ela, são quantas por dia? Não dá pra fazer 3, 4? 4 por dia não? Vai terminar logo esse negócio aí, não? Ela, não, moço, só pode 2 por dia. Eu disse, não, vai deixar sair 2 por dia mesmo. Aí com 13 dias terminava, né? Porque era dias diferentes. Aí, no meio do processo da habilitação, aí a gente Deus usou um foi. presbítero. Numa quarta-feira, a gente estava na igreja normal, lá na nossa igreja. Aí terminou o culto, o presbítero chegou para mim e disse assim, o senhor crê que antes de terminar essa habilitação o carro chega? Glória a Deus. Aí eu disse, eu creio. Ele disse, pronto, Amém. fique quietinho. Disse, tá certo, já fiquei. Aí na quarta, isso eu fazendo a habilitação. Na sexta, fomos para uma agenda, o Uber, novamente com a gente. Atrasando. Aí Deus usou a pregadora. Chegamos tarde, eu cantei angustiado por causa dessas coisas. Já cantei triste. Sim. Aí a pregadora, Deus usou, ela disse, vocês vão receber algo que o sorriso vai chegar aqui. Meu Deus, que bênção. Segurei também, mas ainda, no sábado, novamente, eu digo, não, tá de brincadeira, velho. De novo. Aí, no domingo, eu disse, não, o culto começa de 6 horas, vamos sair de 3 horas da tarde para chegar lá na igreja, mesmo que esteja Sei. fechado, a gente fica lá. Sim. Cedinho. E saímos cedo, né? E chegamos 5 horas na igreja, não foi? Foi. Olha É no aí. Adebrás também. Chegamos lá na frente da igreja, estava tendo reunião da membresia dos irmãos lá. A porta de vidro só fechadinha ali.
o pastor viu a gente, isso ele contou depois, né? Aí ele disse que olhou, viu a gente assim, aí disse, oxe, meu Deus, eles já chegaram. Aí mandou o irmão, manda a gente entrar para não ficar lá na rua, né? Não era uma reunião tão importante, a gente entrou e podia ouvir. Aí ele disse que falando com Deus assim, meu Deus, eles dependem de Uber e são tão dedicados, ó, chega cedo. Mas também não sabia que a gente passava, né? Chegam cedo no culto, tá vendo? Aí ele tinha 2 carros já e uma moto. Comprou o 3º carro. Olha aí. Quando ele comprou o 3º carro, a esposa dele disse, pra que tu comprasse se tu já tem? Aí ele disse, oxe, não é mesmo. Nem Aí, sabia por que comprou. Aí, oxe, é mesmo, né? Mas deixa aí, o carro é de Deus. Deus sabe o que é que vai fazer com esse carro. Deus. Olha, você vê que tremendo. Aí disse que quando viu a gente assim, que tava falando isso assim, o Espírito Santo disse a ele, dá o carro para eles. Glória a Olha Deus, aí, que mano. bênção. Aí ele falando isso dentro dele, ele disse, meu Deus, eu comprei o carro faz um mês. Vou dar sim uma pessoa que eu mal conheço. Aí ele disse que Deus falou, tu não dissesse que era meu? Que era Olha meu, aí. Meu Deus, que bênção. Ele mesmo declarou, né, no mundo espiritual, né? É de Deus. Então deu o carro para eles. E ele relutando. E né? antes de começar o culto, ele disse, não foi, vai ter crente aqui que vai sair com a grande vitória, não foi? Aí a gente recebeu. E ele, o culto continuando, ele ainda relutando, né? Para dar, não dá, dar, não dá. Porque o que Deus mandou foi dar. Não era para pegar vender. dinheiro em troca. É. Era dar e dar e acabou. Você Não é nem facilitar a venda. Facilitar a venda, não. Era Um dar. parceladinho, É. um negocinho. E ele ali, dou, não dou, dou, não dou. E aí ele dizendo depois com a gente. E aquela coisa, a gente recebemos a oportunidade, louvamos. Ela, enquanto eu estava ajeitando, Falei ela testemunho falou da habilitação. que foi aprovado. Que foi a prova. Que eu, Glória né? a Deus. Aí ele começou a chorar, o pastor. Aí Confirmação. a gente olhou assim, mas deixou. Porque lá ele sempre se levantava. Ele é bem animado de se levantar e ele não estava levantando, mesmo com os hinos, né? Ele ali chorando no canto. Aí continuou o culto. Isso depois ele mostrando. Tudo conversa, ele mostrou mesmo pra gente. Conversa, os horários que ele fez com a esposa. Aí contamos a habilitação e eu até disse assim, não foi, pai? Deus, quando o Espírito Santo, quando testifica, né? E eu disse até assim, aleatório, eu disse, hoje eu creio que eu vou sair com o meu carro daqui. Ô, glória, que mano. bênção, glória. Meu Aí é que ele chorava Deus. mais. Aí ele começou a chorar. Aí eu disse, Jesus, Meu Deus, mano. na inocência mesmo assim. Sim. E aí começou ele chorando ali, a gente louvando, chorando, tudo. E ele disse que naquele momento, aquele dá, não dá, dá, não dá, ele perguntou a Deus, Deus, se é para dar o carro para eles, me dê um sinal. Ele esperava outro sinal. Deus fez o quê? Botou dores nas pernas dele. Meu Deus. Meu Deus. Ele disse que não conseguia nem se levantar. A esposa dele estava falando no zap para ir levar ele no hospital. Que ele queria. Ele disse, não, deixa aquela agonia, deixa, depois resolve isso aí. E aquela coisa, ele ali agoniado com dor. Ele disse que parecia que era tonelada de coisa que tinham botado na perna Meu dele. Deus, mano. E ele agoniado, aí ele teve um momento que ele disse, meu Deus, por que eu estou sentindo essas dores aqui nas pernas? Aí ele disse que o Espírito Santo falou de novo. Tá vendo essas dores aí? É as dores que eles sentem quando vão fazer minha obra a pé. Meu Deus, mano. Deu carro para eles. Glória a Deus. Aí ele disse que agora é de vez, agora eu vou dar. Glória a E Deus. a gente não sabia. Aí teve a pregação, Deus também usou o presbítero. E, rapidinho, e antes nosso menino chegava e dizia, papai, quando a gente ganhar o carro, aí a gente vai poder ir para isso, para aquilo. Né? Aí eu virava para ele e disse, quem vai dar o carro para ele? Só Deus, viu, meu filho? Mas uma pessoa assim, normal não vai dar não, meu filho. Não vai dar não. É loucura acreditar, mano. Aí eu dizia, Davi, no dia que a gente comprar o nosso carro, eu quero aquele negócio, cheirinho que bota Dos da Estados árvore, Unidos, a árvore dos Estados Ah, Unidos. sim, o cheirinho do... Aí continua. Deus falou com a gente através da pregação, do pregador, sobre viagens também, que Deus ia proporcionar. Pássaro de ferro, né? Falou, como sempre tem falado. Aí terminou a pregação e na hora antes de dar a bênção, né? Apostólica, ele se levantou, a igreja em pé, a gente também, ele olhou pra gente. Já tinha combinado com o rapaz da mídia, até a TV em cima. Mandou a foto do carro. Aí disse assim, dupla, né? Que a gente ainda estava. Tem coisas que Deus nos permite ter que a gente fica sem entender, né? E a gente só... Porque na outra vez, quando ele falou algo do tipo, ele pediu para a igreja dar uma ajuda a gente financeira, né? Reuniu os irmãos para... Aí eu disse, eu acho que ele vai pedir aos irmãos para dar de novo, né? E a gente fica sem entender porque pegou, né? Eu comprei algo, não precisava porque já tenho 2.
Mas hoje eu estou entendendo porque Deus me fez comprar. Glória a Foi Deus. para presentear vocês. Isso aqui é de vocês, ó. Meu O carro Deus. no telão, a igreja glória a todinha. Eu não sabia quem é que eu tava abraçando, Meu quem Deus, eu eu tava caí no no chão, chão, mano, chorando. É mesmo, mano. Eu caí no chão chorando, eu não aguentei, não, aquilo não. E tu tinha guardado um chaveirinho, não foi? Que é esse chaveiro aqui. Ó, fé, irmão, pra você ver o que é fé. Há 5 anos atrás, a gente foi pra uma agenda lá em Pernambuco, eu ganhei esse chaveiro aqui, ó, Olha que benção. essa peça aqui. E ele guardou. Eu guardei, eu disse, isso aqui vai ser do meu carro. Glória a Deus. Esse chaveiro Aleluia. Maravilhoso. Vim abrir ele o ano que eu ganhei o carro. Glória a Deus. Olha aí que benção, velho. E eu, é sempre assim, a fé. O do passaporte também, a gente foi atender uma agenda. Aí a gente foi atender uma agenda antes, não foi? Foi final de ano de 2023 23. também. Aí a gente foi atender uma agenda, a irmã chegou pra mim e disse: guarde um valor pra tirar o passaporte. Deus vai dar um algo, vocês tirem o passaporte. Tira o com pressa. passaporte com muita pressa, viu? O dinheiro que vocês pegar, tire com muita pressa. Tá certo. Aí a gente foi pra última agenda. Só que a gente tava sem dinheiro e a gente tava contando com... Assim, o irmão já tinha acertado, eu vou abençoar vocês com tanto, né? Beleza. Aí a gente tava contando com aquele dinheiro pra resolver outra coisa. Aí foi a última agenda. Aí o pastor, não foi, gostou, viu a gente cantando e Antes pediu... eu tinha visto o valor do passaporte. Isso. Eu fui pesquisar, quando a irmã falou isso, eu fui pesquisar O valor. e o valor dos 3 estava dando 750, Foi. né? Promoção. Aí eu disse, tá, Teve até promoção, viu? aí eu disse, tá certo. Aí deixei já salvo lá o negócio, que para tirar, imprimir, para poder... É um protocolo. Tem um negócio... Eu tirei recentemente, Isso. aí minha esposa fez lá um protocolo lá. Isso Isso é mesmo. chato de fazer. né? Aí eu digo, eu vou Tem fazer que ser logo... tudo certinho, né? Aí Pode 750, errar, não. né? Aí a gente foi para uma igreja, independente do tamanho, eu só estou dizendo assim para os irmãos entenderem a grandeza de Deus e como é que Deus cuida. A igreja era numa garagem. A gente nunca exigiu valores para cantar, né? E a gente não liga pro tamanho da igreja. Não liga para o tamanho da igreja. Mas pelo tamanho da igreja, a gente imaginava quanto, né, pode ajudar, né? Pelo tamanho. É, porque tem uma igreja que é mais estruturada e Isso, consegue ajudar mais. isso, Quando tá justo, iniciando... Isso. E daquele numa jeito. garagem. E nesse dia eu ministrei, eu preguei. Contou nessa o igreja. testemunho. Aí contei o testemunho também. E depois que eu ministrei, o pastor perguntou se a gente podia cantar mais um hino para concluir. Aí ele disse, enquanto eles vão louvar, eu vou tirar uma oferta aqui para os irmãos abençoarem a vida deles, viu, os irmãos que puderem. E aí ele ainda disse assim, mas eu vou dar a minha parte, que eu combinei com eles. Né? Ele disse, tá certo. Aí louvamos, terminou o culto, aí ele me deu um envelope. Eu não sou de olhar na hora, envelope até gordinho, né? Aí eu botei e eu botei no bolso, né? E a gente ia demorar um pouquinho, eu digo, eu vou aqui no banheiro, né? Aí fui no banheiro realmente para dar uma curiada. Não na frente dos outros, mas no banheiro foi. Cheguei para dar uma curiada, né? E quando eu tiro, mano, eu olho o valor que conto. Certinho. 750 Meu reais. Certinho do passaporte. Dos 3. Aí vem a questão, e essa aí a gente reconheceu a questão espiritual, que Deus tinha falado. E a questão material, que em dezembro a gente não ia ter agenda nenhuma. O que dinheiro que a gente ia comprar comida? Meu Deus. Meu Deus. E aí agora? Foi. Houve, É azir pela razão ou pela fé? E aí usa os agora? 700 do que Deus falou para comer o mês de dezembro. Nossa, Aí isso a é gente pesado. foi e obedeceu a voz de dúvida, Deus. E a gente sentou e disse, é melhor ouvir Não, Deus. mas na hora que você chegou e disse pra mim o valor, eu disse, é do passaporte. Olha, eu fui logo direto, tá vendo? foi logo, Pra quem tinha medo. Agora ela já tá mais É do confiante. passaporte. E assim a gente... A nossa carne fica... Né, Estremece. né, fica mas, Toma aqui. Meu Deus. mas a gente obedeceu. Glória a Deus. Aí, Dezembro a geladeira tava cheia. Aí. Glória a Deus. tanta cesta básica que chegou na casa da gente. Que bênção. Deus não deixou faltar Eu nada. acredito nisso. Glória a Deus. Tiramos por o isso. passaporte também. E estamos aí no aguardo, Deus tem falado. Com a gente, também é tudo de repente, Deus, né? Deus trabalha no de repente. Então, pelo menos o passaporte já está. Já tá no jeito, já tá preparado, É. né, Vaz? E foi disso aí, eu creio que Deus, digo e repito, nós servimos a Ele pelo que Ele é. Sim.
Mas essas bênçãos é muito grande na Sim. vida, né? São coisas grandiosas que a gente, para nós, ao nosso ver, não tinha condição. Exato. Até hoje não tem. Até hoje não tem. Mas a gente vê quando a gente entrega para Deus a nossa adoração, né? A nossa alma, o melhor que a gente tem, né? Uma vez eu vi um pastor dizendo sobre ele, numa reunião que teve na igreja, ele dizendo assim que se for olhar pelo lado do dízimo, que é 10%, em relação ao dia, ter 24 horas, a gente muitas vezes ainda deve a Deus, porque a gente vai para o culto 2 horas por dia. Se fosse contar 10% do dia, era 2 horas e 40. E às vezes a gente vai para a igreja 2 horas e não cultua nenhum. Verdade. Então, o se entregar inteiramente a Deus vai além. É o que tem recompensa. Totalidade, né? E agora a gente está esperando a nossa casa, né? Amém. O condomínio fechado. Condomínio fechado, Jesus. Eu quero. Glória a Deus. É o que vai ter aquele leitor lá, você coloca o rosto e já abre. Eu creio nesse mistério. Eu não ligo muito pra isso, não. Mas se Deus quiser dar... Mas se ele der, tudo bem. Mas eu quero com a chave, mais prática. Porque eu sou muito aperreada. Ricardo me pegou. Porque lá no ponto, lá no trabalho, às vezes, não identificado. Já fica na agonia. Tem que ser uma coisa que a minha pessoa fique calma. E Deus falou, o carro foram o quê? 4 meses. Não foi depois que Deus falou. 4 meses. E aí, depois que ganhou o carro, Deus já falou da casa. Olha aí, mano. Vai ser do mesmo jeito do carro. Eu digo, agora é só esperar. Não adianta nem eu tentar financiar. Porque o carro foi de um jeito. E sábado o pastor falou pra você, Deus que dá o carro, ele dá a casa. Deus que dá o carro da casa. Glória a Deus. No condomínio fechado. Quem sabe aqui na Alphaville? Aleluia, eu creio. E outro pastor, não foi? A gente foi louvar Deus. Ele disse, você já tem casa? Foi. Disse, ainda não. Aguarda só mais um pouquinho. Aí ele disse, aguarda só mais um pouquinho. Glória a Deus por isso, que bênção. Nós estamos aí, enquanto isso, fazendo. Se Deus nos der, honra e glória para Ele. Se Ele não nos der a casa própria, a gente tiver ficar de aluguel até Ele voltar, a gente fica servindo a Ele do mesmo jeito. Maravilha. Mas já prometeu, mano. Já é tem que ter paciência. Jesus, né, mano? Já se aperreado. Antes da gente ir pro final, eu queria fazer as considerações aqui mencionar aqui os nossos patrocinadores. Glória e aqui a minha produção, o meu amigo Caio vai colocar na tela. Já colocou aí, Caio? Na tela, Alfa Administradora, já colocou? Alfa Administradora de Consórcio. Então você que não recebeu a profecia da casa, que não vai ganhar uma casa, não vai ganhar um carro, vai ganhar de graça, vai comprar, mas você quer comprar seu carro, sua casa própria, fazer uma viagem, né? Fazer um investimento. Eu quero comprar daqui 1 ano um carro, quero comprar daqui 2 anos uma casa. Faça seu consórcio na Alfa Administradora de Consórcio. Ela é uma das nossas patrocinadoras. Queria agradecer aqui a pessoa do Felipe Basílio por estar apoiando esse projeto aqui, que é o Peleja Cast, tá bom? Outra coisa que eu queria também mandar aqui um abraço também. Não sei se vai ter aí, produção, não foi o combinado, mas vê se tem aí, do Estúdio Talk. Estúdio Talk, Conectando Mentes. Esse episódio também é patrocinado pelo Estúdio Talk, que fica aqui em Alphaville, na Alameda Araguaia. Então você que quer gravar seu conteúdo, seu curso, seu podcast, fale conosco no @Estúdio Talk Oficial e lá nós iremos te atender. Beleza? Então, pra gente chegar pro final, eu queria saber se alguém quiser chamar vocês, né, para estarem cultuando juntamente com vocês, levar vocês para louvar na igreja, como é que faz, quais são os contatos que as pessoas se utilizam para isso? Tem o Zap, né, que é o DDD 11 93765 3449. É só chamar nós que a gente vai lá dar lugar, dizer que Jesus é bom e que o diabo não presta. Glória, e pode acompanhar a gente, viu, no Instagram, Família e Louvor. Segue lá, compartilha o vídeo da gente. Glória a Deus. @Família e Louvor. Isso. O Instagram, o nosso canal do YouTube, devido à questão da gravadora ser contrato, todos os vídeos nossos de clipe tá no canal da gravadora. Lá Matriz Music. É a Matriz Music. Lá vocês vão encontrar como Anne e Davi, né? Ainda não, quando fechamos o contrato, ainda não estava nosso filho nesse projeto da Família Louvor. Aí ainda continua como Anne, ANNY, e Davi com demudo no final.
vocês encontram o nosso clipe lá oficial. Maravilha, eu vou lá assistir, vocês também vão lá prestigiar nossos amigos, tá bom? Então vamos mais um louvor antes da gente finalizar e depois do louvor a gente dá as considerações finais, né, Diego? Amém. Glória a Deus. Esse hino que nós vamos louvar, ele já é uma regravação, mas tá no nosso clipe, os irmãos vão ver também. Lá Vem Ele, né? Foi gravado há uns anos atrás pelo Gerson Rufino. E Glória agora... Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a sua vitória foge das suas mãos, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Uou, glória a Deus. Lá vem ele. Glória a Deus. Cara, que episódio fantástico, né, Diego? Glória a Deus. Bênção. Escutar um testemunho desse nos faz refletir em muitas coisas e principalmente valorizar a vida que temos às vezes, né? Lógico, cada um tem sua dor, tem sua prova, tem sua provação, mas realmente é um testemunho digno de honra, de glória a Deus, porque realmente dar uma volta por cima como vocês deram louvar ao nome do Senhor Deus por tudo isso, né? Glória a Deus, exato. E a gente fica muito feliz de poder estar com vocês aqui, Amém. Nós de que... poder escutar esse testemunho, de conhecer vocês assim presencialmente mesmo, porque às vezes a gente vê os testemunhos ali na tela, a gente não, né? Às vezes nem acredita tanto assim, né? Mas a gente sabe da sinceridade de vocês e de tudo que vocês passaram por esse processo, e eu vou orar e contem sempre com as nossas orações para que venham mais testemunhos. Agora, vocês contando a parte boa do testemunho, né? Que nem foi esse final, veio a mudança, as agendas, veio o carro agora, veio a habilitação, veio o passaporte. Então, tomara que da próxima vez que vocês vierem aqui no Peleja Cast agora, seja para contar que veio a casa. Glória a Deus. Traz a chave da casa. Já traz a chave da traz a casa. chave, já tem um chaveiro para a chave da casa. Glória a Deus, é mistério. E, em nome da Alfa Administradora, eu queria entregar para vocês esses brindes aqui. Só um brindezinho, uma sacola, uma garrafinha aí. Em nome da Alfa Administradora de Consórcio. Glória Faça a seu consórcio na Alfa Administradora. Tira a foto aqui. Diego, Glória a Deus. suas considerações finais, meu amigo. Meus irmãos, desde já, Deus abençoe você que nos ouviram. Quero pedir para você, se inscreva aqui no canal, compartilha com alguém, que outras pessoas venham ser edificadas por intermédio de testemunho, palavra e louvores. Desde já eu agradeço aqui ao Wellington, a toda a sua esposa, ao Caio que está ali por detrás das câmeras. Caio, Deus abençoe. Quero agradecer também a família aqui e louvor, que foi um instrumento de Deus. Fomos muitos edificados aqui, pelo menos eu pude ser acessados por intermédio dos testemunhos. Vocês foram falando, eu fui me recordando de algumas coisas, e isso é permanecer dentro da promessa do Senhor, sem desanimar e ir para frente. Deus abençoe vocês, tá bom?
isso daqui venha partilhar de mais momentos como esse de mesa e que o nome do Senhor seja glorificado. Querem deixar uma consideração especial, final, um abraço para alguém, manda um abraço para alguém aí. Glória a Deus. Mandar para nossos amigos lá, né? Célio. Tem muita gente. Muita gente. Tem pastor Eric. Em atacado. Fala um abraço e Fala o nome da cidade, o nome da que igreja gosta e da tá, gente. já tá bem. Glória a Deus. Eu me lembrei, rapidinho, de um... Eu até falei no outro podcast, foi assim. É uma história que fala assim que uma pessoa estava caminhando na praia. Eu só lembro um pouco da essência dele, mas assim, uma pessoa caminhando na praia e ele pedia que Deus fosse sempre com ele, Sim. caminhando com ele. E muitas vezes ele olhava para trás, via as pegadas dele e outra pegada ao lado Sim. dele. E caminhava, olhava para frente, olhava para trás para confirmar, estava a pegada dele e a segunda pegada de outra pessoa. Sim. E teve um momento que ele olhou para trás e só estava uma pegada. Aí ele disse assim, Deus, tu me abandonou? No pior momento. Logo agora me abandonaste. Meu Deus. E falou, indagando a Deus. Aí teve um momento que Deus disse a ele assim, tá vendo essas pegadas aqui, que só foi uma? Foi o momento que eu te coloquei no braço. Glória a Meu Deus. Deus, Aleluia. glória a Deus. Eu Isso creio nisso. é benção. Pra gente finalizar com uma música, vamos finalizar com Vamos. mais um louvor, daquele jeitão. A gente Vai virar culto. Eu tá gosto aqui desse fazendo um mistério. culto aqui, gente, e no estúdio mesmo. Glória a Deus. A Baru ali já deu lugar ali, o Varãozinho também já deu Agradecendo lugar. também o Gabriel. O Gabriel não tá aqui, mas Gabriel, Vem, Deus Gabriel. abençoe. Cadê o Gabriel? Chama o Gabriel pra finalizar aqui. Chama ele para ele cantar junto com a gente. Vem, Glória a Gabriel. Deus. É família e louvor, graças a você. É o tocador, baterista, Baterista, tecladista. Ele também toca violão? Não, tá aprendendo Tá devagarzinho, eu tô ensinando a ele. Aos poucos é. É, Glória a Deus. fica aqui, Que bênção, que bênção. Às vezes dá um branco, por isso que eu tô com o celular. Esse hino aqui é do jeitinho que a gente começou a cantar. Né? Nosso jeitinho nordestino. Não ligue nossa voz da gente falhar não, viu? Fica ali no meio, Ao Gabriel, vivo, pra ao vivo. aparecer mais você. Mais no meio. Era só um menino entre a multidão que seguia Jesus, com lanche na mão, acompanhado da mãe que o conduz. Os discípulos chegaram e falaram com o mestre em particular. Despede a multidão pra que comprem comida pra se alimentar. Jesus fala que é importante que todos não saiam dali e manda alimentar a todo o povo que estava ali. Os discípulos falaram, Senhor, nós não temos nenhuma condição, não temos dinheiro e não temos pão para alimentar a grande multidão. Mas tinha um menino quieto e caladinho, que tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Um menino comum, como outro qualquer, mas pra Jesus fazer não precisa ter nome, ele usa quem quer. Na lógica humana é pouco alimento, mas na mão de Jesus é só por pouco tempo. Se pra o homem não vale, mas para Jesus é suficiente pra fazer milagres. O mestre pega o pão e o peixe, ora e agradece. Senta o povo na grama, os discípulos levantam e a eles o servem. Quando tirava um pão, já tinha lá 2 pães. Quando tirava um peixe, já tinha lá 2 peixes. O povo não sabia se chorava ou se comia. Era tanto alimento que a multidão repetia. Era tanta glória que invadiu aquele lugar. Eu sinceramente desejaria estar lá. Se para os discípulos o lanchinho não serviria, mas para Jesus 2 peixes é muito peixe e 5 pães é padaria. Glória a